Em um dia, como qualquer outro, nós vemos uma aranha prestes a atacar um coelho. No entanto, o Fel chega ao lugar na hora certa, usando seu poder de Thunder, e acaba com todas as aranhas no instante. Ele ainda pergunta se eram todas que estavam ali, já que nem serviam como um exército, né? E o Mukoda se aproxima e comenta sobre a quantidade de cabelo, questionando o que eles fariam com tanto cabelo assim. Logo depois, Sui aparece perguntando se já tinham terminado com as aranhas, porque queria fazer piu-piu. Basicamente, o Mukoda responde que o tio Fel já cuidou de tudo, então será em outro momento. O Sui, como um bom menino, entende isso tudo, e então o Fel se dirige ao Mukoda perguntando se o Sui não trata da forma muito diferente. O protagonista rebate, dizendo ao Fel que também é cheio de vontades. Todos os dias aparece pedindo um tipo diferente de comida, sempre querendo carne e nunca vegetais. E ele, Mukoda, é quem precisa satisfazer todos os seus caprichos ali. O Fel, com um pouco envergonhado, grita porque ele tá com fome agora, já que passou o dia todo correndo com o Mukoda nas costas, e ele ainda destaca que um humano deve ser grato por fazer uma fera lendária permitindo que ele carregue e ele cavalgue com o cara nas costas. Sem outra opção, Mukoda acaba concordando. Ao se aproximar das aranhas, ele as guarda no seu inventário e, mudando de cenário, percebe que não tem muita carne aproveitável. Então tem a ideia de preparar gyozas. Tanto o Fel quanto o Sui se animam pra caramba, né? O Mukoda explica que primeiro ele vai abrir a loja online para comprar a massa e os temperos necessários. Nesse momento, o Fel percebe que tem Wagyu disponível, e isso deixa ele muito empolgado. Só que o Mukoda corta ele, dizendo que eles só vão comprar o que eles precisam, nada mais nada menos do que isso. Assim ele adquire massa de gyoza, caldo de galinha concentrado no óleo de gergelim e com tudo pronto começa a cozinhar. Primeiro ele pica os vegetais, depois coloca a carne de orc general ali numa tigela, adiciona pasta de gengibre, alho, molho de soja, sal, caldo de galinhas concentrado, óleo de gergelim e pimenta. Ele amassa bem e acrescenta nirá e repolho. Sui observa aquilo tudo, comenta que o seu mestre é incrível, né? Enquanto o Fel, no fundo, começa a babar e vendo o entusiasmo, Mukoda entrega a massa ao Sui e pede para que ele tente enrolar o recheio. O pequeno slime segue as instruções, mas o resultado é um tanto quanto duvidoso. Depois de algumas tentativas, eles conseguem melhorar. E como já tinham muitos prontos, o Mukoda começa a fritá-los. Basicamente, ele explica que quando dourarem, deve-se adicionar farinha dissolvida em água, tampar a frigideira e quando a água evaporar e começar a chiar, colocar um fio de óleo de gergelim em círculo. No fim, ele os vira e os gyozas ficam prontos. Aí, estão douradinhos e bem temperados. O Mukoda explica que ainda poderia adicionar mais ingredientes para realçar o sabor, mas o Fel nem ouve, ele devora tudo de uma vez só, gritando que ele estava queimando e tal, mas era uma delícia. Ele destaca que quando mordeu, a carne e o caldo começaram a escorrer, e isso é simplesmente perfeito. O Sui também come e concorda, cara. Era mesmo uma delícia. Os dois, então, levantam os pratos pedindo mais e o Mukoda, prevendo isso, já estava lá preparando outra rodada. Depois do lobo e do slime ficarem satisfeitos, finalmente ele mesmo poderia comer e beber alguma coisa. Gritando alegremente que não tem nada como gyozas com cerveja, de repente um dragão pequeno acerta a cara dele. O Mukoda tira o dragão assustado e começa a gritar. E o Fel, quando vê a criatura, reconhece ele como um dragãozinho férico, né? Algo raríssimo nesse mundo. O Mukoda, confuso, se pergunta se os dragões tão pequenos realmente existem. E aí, enquanto eles conversam, o pequeno dragão olha fixamente para as gyozas. O Mukoda, sem pensar duas vezes, entrega um para ele. E o dragão, do tamanho de um gato, devora tudo com entusiasmo, mostrando no rosto quanto ele gostou. Ele então começa a puxar a roupa do Mukoda pedindo mais. E o protagonista acha isso adorável e entrega o prato inteiro, comentando que ele é fofo demais. Fel, porém, alerta para não subestimar aquele dragão por causa do seu tamanho, porque as criaturas são extremamente ágeis e dominam basicamente todos os tipos de magia. O Mukoda fica boquiaberto encarando o dragão, que de repente pula na cara dele de novo e o clarão surge. O Mukoda ouve a voz do dragão dizendo que a comida é deliciosa e pedindo mais. Confuso, Mukoda pergunta ao Fel quem acabou de falar, e o Fenrir suspira e revela que esse tipo de dragão agora se tornou seu familiar. O pequeno dragão confirma alegremente, dizendo que sabia que seus instintos não o enganavam. Ele afirmou o contrato apenas para poder comer comidas muito deliciosas. E o Mukoda grita desesperado, tentando entender o que acabou de acontecer. Ele pergunta se o dragão fez um contrato apenas por comida, e o pequeno responde que sim, afinal essa é a melhor refeição que ele já provou. E com o Mukoda ao lado, ele poderia comer mais ainda, coisas mais deliciosas. Ao ser questionado com isso, se não poderia se tornar um familiar de um humano, o dragão responde que não. Pelo contrário, ele viveria mais e teria mais diversão. O Fel e o dragão até batem palmas, comemorando ali, né, o novo vínculo, enquanto o Mukoda se pergunta se ele realmente tem poder de decisão nessa história toda. Mas, por fim, o dragão se aproxima ali e diz que a sua primeira tarefa como mestre é dar a ele um nome. O Mukoda pensa um pouco e decide chamá-lo de Dora.
já que é um dragão pequeno e tal, Dora-chan pegaria muito bem, né? O dragão, quando ouviu o nome, simplesmente desmaiou. Ele não estava acreditando em algo tão ridículo assim. O dragão rugiu em indignação, exigindo um nome mais digno, mas o Mukoda manteve a decisão. Dora-chan era perfeito. O pequeno dragão, ofendido, não aceitava ser tratado como uma criança, afinal ele era um dragão de verdade. Ao consultar as estatísticas da criatura, o Mukoda descobriu que ele tinha 116 anos, embora não parecesse. Dora ficou frustrado, desejando um nome mais imponente ali, né? Mas o humano insistiu que o nome combinava com o dragão. Fel observou a cena, apenas confirmando que não podia esperar muito do Mukoda, lembrando de que quando o homem quis chamar ele de Poti, tá ligado? O Dora se sentiu compreendido e se aproximou aí do lobo, compartilhando a mesma frustração. Logo depois, o adorável Sui se juntou ao grupo entusiasmado com um novo companheiro. Mukoda, ao vê-los juntos, concluiu que apesar do início conturbado, eles pareciam se dar muito bem. Mais tarde, o grupo seguiu para a cidade têxtil. E lá, a recepcionista da guilda, Furra, ela informou que o registro do novo familiar tinha sido concluído. Ela estava surpresa porque não imaginaria ver um dragão sendo registrado como um familiar. E depois comunicou ao mestre da guilda ali que desejava falar com Mukoda. Pouco tempo depois, um anão chamado Rodolfo apareceu, mestre da guilda ali, e simplesmente ele ficou espantado ao ver um pequeno dragão, reconhecendo ele como um dragão férico. Criaturas sobre as quais ele já ouviu falar em histórias antigas, mas nunca tinha visto. Sem perder tempo, ele explicou que tinha uma missão urgente. Algo estranho estava acontecendo na Floresta Norte, e há alguns dias os monstros da região se tornaram anormalmente agressivos, mesmo fora da época de acasalamento. Rodolfo começou a destacar que um fio produzido por insetos mágicos da floresta era essencial para o comércio local, porque ele servia como uma matéria-prima para os tecidos de alta qualidade da cidade. Sem esse recurso, cara, a economia local acabaria entrando em colapso. O Mukoda, hesitante, considerava a floresta perigosa demais, mas Dora demonstrou confiança, afirmando que a região não passava de um território cheio de monstros fracos. O mestre da guilda, ele apenas observou em silêncio, sem saber o que pensar ali, na ousadia do grupo e tudo mais. E durante uma conversa, o Mukoda ele retirou do seu inventário várias tarântulas venenosas que o Fel tinha derrotado anteriormente. Surpreso, Rodolfo ele comentou que não tinha problema, já que aquelas criaturas se reproduziam muito rápido, né? Eram caçadas com frequência. Só que ficou impressionado com a quantidade que o Mukoda possuía, observando que era a primeira vez que alguém completava uma missão antes mesmo de receber ela oficialmente. O anão ele explicou que o fio da carapaça das tarântulas eram altamente valiosos e que a carne delas, quando cozida com sal, era uma iguaria. Animado com essa descoberta, o Mukoda decidiu entregar o material para processamento, pedindo apenas para que deixasse a carne pronta para consumo. Rodolfo aceitou o pedido, garantindo que prepararia tudo pessoalmente. Mais tarde, o Mukoda caminhava pela cidade, se lembrando da sugestão do mestre da guilda de visitar o mercado local, famoso justamente pelos seus tecidos, uma excelente qualidade e também o preço acessível. Ao chegar lá, ele ficou impressionado com a beleza e a textura dos materiais. Embora caros à primeira vista, pareciam até baratos diante da qualidade que era oferecida. O dono da loja ele reforçou que aquele tipo de tecido ele não era encontrado em nenhuma outra cidade. Motivado, o Mukoda decidiu aproveitar a oportunidade e fazer compras. O Fel, observando com impaciência ali, achava aquilo desnecessário, mas o humano começou a ignorar as reclamações, determinado a adquirir roupas novas e confortáveis. De volta à guilda, o mestre Rodolfo já tinha concluído o preparo das tarântulas. Mukoda observou o prato curioso, notando que a carne lembrava de um caranguejo. Ainda assim, ele hesitou antes de experimentar, incerto sobre o sabor daquela iguaria tão peculiar. No entanto, quando o Mukoda experimenta um novo ingrediente, ele percebe que o sabor é incrível, ou melhor, muito parecido com o de um caranguejo. Com essa descoberta inesperada, o grupo decide preparar uma verdadeira festa, cheia de pratos feitos com o que antes parecia impensável, tarântulas venenosas. O Mukoda tornou esse momento ainda mais especial, dedicando uma celebração a Dora. E aí todo mundo começou a comer o mais alegre possível, saboreando a comida e dando umas boas-vindas ao novo membro da família. Enquanto os outros deliciavam com tudo, Mukoda decidiu preparar algo que ele adora, caranguejo grelhado. Só que pro azar dele, a sua família sentiu o cheiro do ar. Dora comentou que isso era resultado da sua incorporação, e Mukoda, sem outra escolha, acabou compartilhando seu caranguejo grelhado com todos. Enquanto preparava mais porções, Dora se aproximou e elogiou o sabor, dizendo que ele fez bem em seguir o seu instinto. Mukoda, curioso, pergunta sobre o que ele quis dizer com isso, e Dora então explica que ele esteve perto da cidade de Carolina, onde sentiu um cheiro delicioso. Tentou seguir a origem, mas ele acabou perdendo o rastro, e aí ele causou um grande alvoroço entre os monstros da floresta. Ao ouvir isso, o Mukoda finalmente entendeu. Os monstros estavam em pânico por causa da presença do poderoso dragão, que era ele, né, e reagiram tentando eliminar a ameaça. Mais tarde, naquela mesma noite, o Mukoda relaxou na banheira. Ele estava tentando se livrar um pouquinho do cheiro de caranguejo, enquanto Fel e Dora descansavam satisfeitos depois de um banquete. Já se preparando para dormir, ele pensou em visitar Rodolfo no dia seguinte para poder entregar as tarântulas, né, embora sinta que estava esquecendo alguma coisa.
Enquanto isso, em outro lugar, as deusas aguardavam ansiosamente as suas oferendas, que por sinal estavam atrasadas. No dia seguinte, o Mukoda entrega ali os peitorais a Rodolfo e lhe oferece também um pouco do caranguejo que tinha preparado. Em seguida, decide verificar outras coisas em seu inventário. Ele retira de lá uma cabeça de dragão da terra que ele tinha derrotado há algum tempo, lembrando de que ele não tinha feito nada com ela por causa do tamanho. E sabendo que não podia deixar aquilo parado, ele perguntou se o anão conhecia alguém em Dolan ali que saiba lidar com as partes de dragão. E o anão, curioso, perguntou o motivo. O Mukoda então mostrou a cabeça do dragão, explicando que precisava de alguém capaz de desmantelar aquilo ali, desmembrar o dragão. E o anão ficou surpreso. Era a primeira vez que ele tinha visto algo assim tão de perto. Ele comenta que uma carcaça de dragão vale tanto que seria possível comprar um país inteiro com ela. Ainda assim, ele indica alguém que pode ajudar, o mestre da Guilda dos Aventureiros, Eland. Agradecido, Mukoda então parte para Dolan junto com a sua família ali, sem perceber que, em outro plano, as deusas ainda estavam esperando impacientes pelas oferendas. Algumas até estavam fazendo birra, tá? Sem notar que duas figuras misteriosas observavam e riam dessa cena. Depois de uma longa jornada, Mukoda finalmente avistou de longe a cidade de Dolan, destacando que ela era bastante grande, e o Fel comenta que se ela se chamasse Cidade da Masmorra, deveria valer a pena conquistar ela. O Sui começa a concordar com isso, dizendo que fazer piu-piu numa da masmorra seria uma coisa boa. Nesse momento, Dora lembra que eles precisam, na verdade, ir até um outro cara para poder desmantelar o dragão da terra. Ouvindo isso, o Fel fica extremamente animado e pergunta se finalmente poderia comer aquela carne. Sem perder tempo, o Fenrir parte numa velocidade absurda em direção à cidade de Dolan. Cara, quando eles chegaram na entrada, notaram uma fila enorme, porque era preciso mostrar o cartão ali, né, que eles tinham do Grêmio para poder entrar na cidade. Caso não tenham o cartão, devem pagar o imposto. E diante disso, Dora pergunta se ele também teria que fazer o mesmo, e Mukoda confirma, já que não tem outra opção. Fel então pergunta se não seria mais rápido ele simplesmente pular o muro. E obviamente o Mukoda diz que não, porque isso seria um crime. E além disso, cara, eles não poderiam mais voltar a entrar. O que significaria que eles não poderiam mais acabar com absolutamente nada ali, né? Vender nada. Ouvindo isso, o Fel entende e, mesmo achando incômodo, aceita seguir as leis do lugar. Mukoda percebe que ele acabou chamando a atenção e se desculpa com as pessoas da fila, explicando que não tem motivo para preocupação, já que aqueles são seus familiares, e isso causa um espanto nos presentes, né, quando eles viram que estão se referindo ao lobo e ao dragão como familiar. Os guardas, vendo a confusão, se aproximam do Mukoda e perguntam o que estava acontecendo. O protagonista explica que ouviu dizer que vive um renomado mestre do Grêmio, né, e mostra o seu cartaz de aventureiro. Os guardas eles começam a verificar o cartão até que chega um elfo dizendo que acredita que o Mukoda é o seu convidado, e diante da dúvida, Mukoda pergunta se ele é Elend, e o elfo loiro confirma, apresentando-se como Elend, o mestre do Grêmio de Dolan. Só que ao ver Dora-chan, o elfo fica calmamente impressionado de boca aberta. Já dentro da sala de Elend, agora, né, ele comenta que Rodolfo já tinha informado sobre a sua visita, e depois mandou trazer algo para o pequeno dragão se acomodar. Uma espécie de puleiro, né, de madeira, empregado com magia, que era usada por dragões esféricos. Só que Dora ignora e senta no sofá, que o elfo anota animadamente no seu caderno. Logo depois, Elend começa a servir uma xícara de chá ao Mukoda e a taça de néctar de flores mágicas ao dragão, esperando ansioso que ele beba. Entretanto, Dora recusa. Elend anota isso rapidamente também, comentando que os textos da biblioteca real dizem que esses dragões se alimentam de magia e néctar. Mas, deixando o assunto de lado, Elend pergunta onde está o dragão da terra e se eles terão uma carroça para poder levar tudo. E o Mukoda responde que carrega dentro da sua caixa de itens. E diante disso, o elfo se levanta empolgado e sugere que eles vão imediatamente ao armazém para começar o trabalho. Quando ele lá tenta sair da sala, surge o Hugart, avisando ao mestre do Grêmio que ele tem uma reunião com o Grêmio e os comerciantes à tarde. Elend pede que adiem esse encontro, mas Hugart, com um olhar firme, nega. Sem opção, o elfo decide apenas mudar o horário da reunião, porque estava determinado a examinar o dragão. Enquanto ele pediu Mukoda para deixá-lo para dar uma olhada, Elend começou a contar histórias de 238 anos atrás, quando existia um esquadrão de caça-dragões. Ele lamentava não ter podido fazer parte, porque era apenas para a classe B. Mesmo depois de alcançar o seu rank S, nunca mais houve outra caçada de dragões. Mukoda então tirou o dragão da terra da sua caixa de itens, deixando o elfo extasiado. Logo, Elend pegou a fita dizendo que precisava registrar tudo perfeitamente. O Fel, impaciente, começou a gritar para que ele trouxesse tudo logo e tal, mas o Mukoda repreendeu ele, lembrando que, cara, ele estava diante do mestre do Grêmio, né, da guilda e tudo mais, e aproveitando o momento, Elend perguntou o que o dragão esférico costumava comer, caso ele não se alimentasse de néctar mágico.
Sem querer, o Mukoda mencionou o nome Dora-chan, o que despertou ainda mais interesse no elfo, que pergunta se esse é o nome do dragão. Mukoda confirma, explicando que todos ali comem a mesma comida. E aí imagina uma dieta variada, né? Isso deixa o elfo confuso, porque ele acreditava que os dragões só se alimentavam de néctar de flores. E nesse momento, Dora se manifesta e diz ao Mukoda que nunca ouviu falar dos dragões que comem apenas néctar, revelando que eles comem de tudo, mas preferem carne especificamente. O Mukoda entende o recado, mas o elfo não compreende, já que ele não ouviu Dora falar. O protagonista então começa a explicar que ele se comunica por telepatia, o que deixa Elend ainda mais surpreso e irritado, exclamando que ele jamais ouviu um dragão pode usar telepatia em toda a sua longa vida de elfo. Enquanto ele grita pedindo mais explicações, Hugard aparece de novo, pedindo permissão para levá-lo. Porém, o Fel interrompe. Se dariam toda a carne depois de acabar de desmantelar o dragão. Ao ouvir isso, Elend pergunta se eles só querem a carne, né, se importam com as outras partes do dragão, que são extremamente valiosas. Obviamente, o Fel responde que ele não liga pro resto, afinal ele só quer comer, né? E eles então comparam o sabor da carne, e Elend nesse momento volta a se surpreender descobrindo que eles vão comer a carne do dragão. Desesperado, com as lágrimas nos olhos, ele implora ao Mukoda que deixe provar um pouco, dizendo que pagaria com todo o dinheiro que ele tem. E o Mukoda até gostaria de deixar, mas não sabe se o Fel vai achar muito bom isso aí não. Então o Fel se aproxima e fala que se o Elend conseguir cortar o dragão da maneira impecável, ele deixaria comer um pedaço. O que é mais do que suficiente para o elfo, que chorando de felicidade agradece de coração ao lobo. Saindo do escritório, tanto o Fel quanto o Mukoda estão exaustos, já que o elfo passou horas fazendo inúmeras perguntas. O Mukoda, cara, ele já tá cansado e decidiu comprar algo na loja online. Ele percebeu que estava acontecendo uma feira de descontos ali e aí explicou aos companheiros curiosos que era um lugar no mundo onde tinham muitas comidas deliciosas. Enquanto ele comprava Ingsuken lá, né, nota que tem uma versão que vem com uma chapa de grelha e ao listar tudo, ele começa a comentar que os vegetais ficam muito mais saborosos na chapa, o que irrita o Fel, porque ele não quer comer mais folha. Mesmo assim, o Mukoda decide cozinhar, garantindo que o resultado vai ficar delicioso. E de fato, ele não erra. Todos adoram a refeição e inclusive até pedem mais. Mais tarde, quando todos estavam dormindo, o Mukoda aproveita para poder comer um souvenir. Mas Sui, ainda acordado, sente curiosidade e Mukoda então dá um pouquinho para ele provar. O Slime fica encantado e exclamando que é delicioso, e isso chama a atenção dos outros que também querem experimentar. Assim que eles provam, ficam fascinados, e Fel, por ser enorme, exige mais ainda. Só que o Mukoda se recusa, porque tinha comprado os doces em segredo para comer sozinho. Fel então pergunta se o Amo pretende desobedecer sua família, né? O que enfurece o Mukoda, que grita dizendo que deveria ser o contrário. No dia seguinte, vemos o protagonista completamente exausto, porque o Fel, Dora e Sui não dormiram nada. Pareciam crianças que tomaram café demais. Enquanto chegam no local combinado, encontram Hugor lá. Mukoda pergunta o que aconteceu com Elan e o dragão terrestre lá. Nesse momento, o elfo aparece dizendo que está extremamente animado, porque ele passou o dia e a noite medindo, analisando e estudando o corpo do dragão, e afirma que não se sentia tão gratificado há muito tempo, o que fez o Mukoda perceber que ele ainda não tinha começado a cortar a carne. Em outra cena, o elfo finalmente tenta cortar o dragão usando o tesouro mais precioso do Grêmio, uma faca de Mithril. No entanto, um simples toque, a lâmina se parte no meio. Todo mundo fica chocado, e o elfo em sofrimento explica que os textos antigos diziam que o Mithril ele deveria cortá-lo facilmente. Ainda assim, ele não se importa tanto, porque ao menos pode confirmar o quão dura e magnífica é a pele do dragão. Fel entra em desespero. O Mukoda comenta que agora algo superior à faca de Mithril levaria muito tempo, e o elfo desmaia no chão porque toda a jornada foi em vão, e ele não poderia agora saborear a carne do dragão. Contudo, Hugor aparece mencionando que talvez haja um minério de Mithril dentro da masmorra. E isso anima o Fel, né? Que ir lá, pra desestressar e acabar com os monstros é muito bom. O Mukoda tenta convencer ele a não ir, sabendo que se o Fel entrar na masmorra causaria destruição, atrairia atenção indesejada, o que dificultaria viagens e consequentemente as refeições. Então Mukoda decide distraí-lo, dizendo que já era hora de comer. Ele começou a preparar algo muito rápido e faz o Fel esquecer a ideia da masmorra, embora saiba que precisaria pensar uma solução melhor. Enquanto isso, as deusas começaram a reclamar que elas queriam oferendas. Outros deuses também ouviram a conversa e também desejavam um pouco daquele chocolate. Irritados, perguntam se achavam que poderia enganá-los. Eles entram em contato com Mukoda, o primeiro se apresenta como Hefesto, deus da ferraria, e o segundo como deus da guerra. Ouvindo isso tudo, Mukoda tem uma ideia e pergunta se pode pedir um conselho. Os deuses já imaginavam o assunto, perguntando se é sobre a faca de Mithril, e o protagonista acaba confirmando e solicita ajuda. Hefesto explica que se ele tiver a sua bênção, que é a bênção do senhor da ferraria, poderia criar produtos ainda melhores, mesmo usando o mesmo Mithril. No entanto, exige algo em troca: álcool. Sem muitas opções, o Mukoda aceita. A bênção da ferraria é concedida ao Sui, enquanto a bênção da guerra vai para o Fel e Dora. Usando a bênção com um pouco de Mithril que o Mukoda tinha conseguido antes, eles criaram uma faca de Mithril Plus. E aí o Mukoda ficou animado, porque agora ele não precisava ir à masmorra. Só que percebe que a bênção de guerra faz com que Dora e Fel fiquem mais fortes em combate,
mas também eles acabam ficando mais agressivos, o que faz ele se arrepender um pouco dessa decisão. Depois disso, o Mukoda visita a Eland mais uma vez, que está tendo uma crise existencial por não conseguir encontrar uma lâmina melhor que a de Mithril. Vendo ele tão abatido, o Mukoda entrega a Yuger a faca de Mithril que o Sui forjou e pede para que ele leve a Eland. O elfo cuidadosamente aproxima a faca do corpo do dragão, aterrorizado, lógico, com aquela possibilidade de um menor erro que possa destruir tanto a lâmina quanto as suas esperanças, só que a faca corta facilmente a pele espessa do dragão. E isso surpreendeu muito o Eland com a sua qualidade. Ele se pergunta como que o Mukoda ele conseguiu uma peça tão incrível quanto aquela ali que ele pegou naquele momento. E olha só, o Mukoda só finge que ele conseguiu numa fonte secreta. O Eland quase exige ao Mukoda revelar o segredo, mas ele se acalma e volta ao processo ali, né, do corpo do dragão e tudo mais. E o Mukoda pergunta quanto tempo vai levar para terminar todo aquele trabalho. O Eland responde que pelo menos uns 3 dias, tá? O Fel se irrita por ele ainda ter que esperar tanto para poder comer, mas o Mukoda lembra ele de que o dragão é um monstro enorme, com muita carne para ser processada. O Fel concorda, mas sugere que eles explorem o calabouço enquanto o Eland trabalha. O Mukoda se recusa, ele estava com medo do perigo, mas o Sui também começa a implorar ali para que ele deixe todos se divertirem um pouco. Algum tempo depois, eles chegam na entrada do calabouço, onde a recepcionista avisa o Mukoda que a equipe pode levar até 1 mês para sair de lá. Ela também o aconselha a levar bastante comida, se ele planeja explorar os andares mais profundos, explicando que ninguém jamais completou os 30 andares daquele calabouço. Ouvindo isso, o Mukoda imediatamente pensou em desistir e voltar para casa, mas o Fel lançou um olhar ameaçador para ele, então o Mukoda se lembrou de que, se eles se estocarem bastante comida deliciosa, eles teriam que comer os restos podres no escuro do calabouço, e isso finalmente o acalma e eles concordam em esperar, sorrindo com a obediência deles. O Mukoda leva eles então para um passeio de compras para poder comprar uma porção de vegetais para cozinhar no calabouço. Enquanto isso, ele nota um fogão mágico também do lado de fora de uma loja, e o Fel pergunta então por que o Mukoda quer um fogão tão grande. Ele explica que seria muito útil para cozinhar. Nesse momento, o dono da loja aparece e começa a promover os seus produtos para o Mukoda. Ele explica que o fogão também possui um enorme forno, capaz de assar alguns monstros inteiros, o que desperta um interesse imediato no Mukoda em experimentar novas receitas de monstros. Quando o Mukoda pergunta o preço, o vendedor diz que custa 860 moedas de ouro. O valor quase que faz ele ter um ataque cardíaco, mas o Fel pressiona ele para comprar, já que um poço sem fundo de estômago deseja novos pratos. Com outros também insistindo, o Mukoda vai lá e finalmente concorda em comprar um fogão mágico. Mais tarde naquela noite, o Mukoda prepara para jantar em enormes panelas. Ele pede ajuda, lógico, para o Sui para poder começar a servir os pedaços macios de carne para o grupo, e no dia seguinte decide cozinhar várias refeições para alguns dias antes deles entrarem no calabouço. Para o primeiro prato, ele resolve cozinhar carne de orc general. Depois de preparar alguns rolinhos de repolho, né, com a carne de javali vermelho, e depois um simples refogado de carne com vegetais. Ao adicionar os ingredientes, ele se sente muito satisfeito por estar aproveitando tudo que sobrou. Então, ele faz uma sopa de carne de orc e, por fim, um ensopado de wyvern, né, com um molho espesso, embora o Fel atrapalhe tentando adicionar tempero. Com todos os pratos prontos, o Mukoda acredita que eles estão preparados para os primeiros dias dentro do calabouço. Os companheiros famintos se animam para comer, mas ele lembra todo mundo de que aquela é toda a comida que eles têm para a viagem. Mais tarde, o Mukoda está limpando o quarto quando o Sui aparece com uma espada que ele forjou especialmente para ele. O Mukoda admira o fio da lâmina naquele momento, pensando que com ela ele estaria mais seguro no calabouço. E o Sui sobe no seu ombro, feliz por ter ajudado o seu mestre. Porém, Yuger bate na porta com urgência. O corpo do dragão da terra foi completamente processado. O Mukoda então se prepara para ir até a guilda, mas Yuger o impede, dizendo que ele está ocupado demais para acompanhá-lo. Sentindo-se mal pelo homem, o Mukoda vai sozinho à Guilda dos Aventureiros, aonde encontra Eland completamente fascinado por todos os frascos de sangue de dragão. O Eland ignora o Mukoda por alguns minutos, obcecado com o material, até finalmente notar sua presença. Animado, Eland mostra montanhas de material obtido daquele dragão, dizendo que os últimos dias foram os melhores da sua vida. Ele pergunta se pode comprar alguns itens para a guilda, e o Mukoda concorda, não tem problema. Afinal, ele ficou praticamente falido depois de comprar o fogão mágico. Eland compra 2 garrafas de sangue de dragão, explicando que elas são usadas para fazer poções de cura mais poderosas do mercado. Depois, pede metade do fígado, que possui propriedades ainda mais fortes. Por fim, pergunta se pode ficar com uma das presas do dragão para poder forjar uma espada lendária. O Mukoda aceita vender, mas se surpreende quando Eland explica que apenas esses poucos itens já esvaziariam todo o cofre da guilda. Ele oferece cerca de 4.000 moedas de ouro por tudo, e o Mukoda aceita feliz com isso aí, né? Quem não aceitaria? O Mukoda fica chocado ao perceber que apenas alguns materiais valem tanto dinheiro, e se pergunta talvez quanto que ele conseguiria se ele resolvesse vender tudo.
vender aquele dragão inteiro de uma vez só. Enquanto isso, o Fel não tá muito impressionado. Ele não vê nenhuma carne de dragão e suspeita que Elend esteja escondendo pra si. Mas o Elend explica calmamente ali que ele tá armazenando a carne numa sala especial de refrigeramento, né? Porque ela precisa. Ele leva o Mukoda e os outros até lá, onde eles encontram um elaborado sistema mágico de gelo, né? Preservando toneladas de carne. O Fel fica satisfeito com esse seu prêmio de agora, enquanto o Sui ajuda o Mukoda a guardar tudo no seu inventário. Quando eles terminam, Elend timidamente pergunta se pode provar um pouco da carne do dragão, e o Mukoda se lembra da sua promessa e concorda, deixando todos animados para experimentar aquele sabor exótico. Elend leva para sua casa, onde o Mukoda monta o seu fogão mágico no jardim, e o elfo fica impressionado com a tecnologia, tenta se exibir, mostrando que também possui uma caixa de itens, que é algo raro, e é a primeira vez que o Mukoda vê outro com essa habilidade. Enquanto Elend fala sobre como ele combinou magia do vento da floresta para poder se tornar um aventureiro de elite, Mukoda o ignora e começa a cozinhar. Ele tempera os grandes pedaços de carne de dragão com sal e pimenta, descasca alguns vegetais e prepara o prato com azeite e condimentos. Por fim, coloca tudo no forno e espera o assado ficar pronto. Quando o cheiro delicioso faz os familiares salivarem, ele vai lá e vê que o prato fica pronto e coloca sobre a mesa. Corta o assado em fatias finas e finaliza com um molho de alho favorito do Fel. Assim que o Mukoda dá a permissão para comer, todos gritam de alegria e se lançam sobre o banquete. A carne tem um sabor exótico e incomparável, misturando notas de várias outras carnes conhecidas. O Mukoda finalmente entende que o Fel estava tão empolgado. Enquanto os outros comem em silêncio, completamente absortos no sabor, o Fel, satisfeito, já pensa em caçar mais dragões. Mas o Mukoda adverte ele para ele não exagerar, afinal os dragões poderiam entrar em extinção se isso acontecesse. Quando eles terminam o primeiro prato, todo mundo pode pôr mais, né? Repetir. E ao servir novas porções, o Mukoda pergunta a Dora se ele não se incomoda em comer da própria espécie. E o pequeno dragão Pixie responde que, cara, ele é de uma raça diferente dos dragões da Terra, então não conta como canibalismo. O Mukoda só suspira e decide não questionar a moral duvidosa do seu companheiro. Percebe-se que o Elrond também tá lá, chorando a sua cadeira, e o elfo agradece o Mukoda por ter permitido ele experimentar uma refeição tão divina, se sentindo verdadeiramente abençoado por ter a chance de processar e comer uma das criaturas mais raras do planeta. Vendo uma alegria absurda, o Mukoda fica um pouco assustado, mas logo que eles terminam toda a refeição, no caminho de volta para casa, o Fel se sente cheio de energia depois de comer uma carne tão nutritiva. Empolgado, ele anuncia que eles vão visitar o calabouço no dia seguinte. Então o Mukoda decide enviar as suas oferendas ali para os deuses, caso esqueça depois. Mais tarde naquela noite, ele navega pela seção de sobremesas da sua loja online, enquanto as deusas observam ansiosas. Vahran começa a perguntar ali a Nineveh se ela de alguma forma concedeu a Mukoda alguma habilidade defensiva, e ela responde que apenas deu uma bênção do vento. Vega nessa hora repreende ela, dizendo que foi mesquinha demais com as suas bênçãos, já que o Mukoda poderia se ferir sem uma boa defesa. As deusas ficaram em silêncio, assustadas, quando Vega perguntou o que faria se o Mukoda perdesse a vida dentro do calabouço, e isto lembra elas de que o Mukoda é uma única conexão que elas têm com as iguarias do outro mundo, e todas ficaram caladas. De repente, Miner entrou em pânico, percebendo que precisa proteger o seu dispenser vivo de doces, a qualquer custo. O restante das deusas, então, também percebeu o seu erro e vistos nessa hora, disse que eles teriam que preparar uma bênção especial para o Mukoda. Enquanto isso, o Mukoda se pergunta o motivo de tanto alvoroço e começa a enviar suas oferendas. Só que Fistos, naquela hora, fala sobre conceder ele uma proteção especial, o que o Mukoda recusa na hora. Ele não quer ficar preso a outro deus, tá ligado? Algo que irrita o Fistos, né? Mas, ainda assim, ele dá a bênção ao Mukoda sem o seu consentimento, enquanto Vahran começa a rir, feliz por ter que extorquir mais bebida dele. As outras deusas também comemoram, aliviadas pelo Mukoda estar protegido. No dia seguinte, ele retorna à entrada do calabouço com o seu grupo. Lá, ele encontra a recepcionista, despreocupada da sua primeira cidade, que se apresentava como Vena. O Mukoda perguntou por que ela mudou de cidade, e ela explica que a guilda de Dolan pediu ajuda a outras guildas, já que o calabouço se tornou um ponto popular recente. Enquanto finaliza o registro calmamente, o Mukoda percebe que ela tá ali apenas para admirar o Fel, né? O bolinho de pelo. Quando ele parte com o seu grupo, Vena lança um olhar apaixonado pro Fel. E lá na porta do calabouço, Dora e Sui já estão preparados, estão muito animados pro desafio. Mukoda engole em seco e encara aquela entrada escura, mas o Fel lembra de que não tem como ele voltar atrás agora, reunindo coragem do Mukoda, e eles descem as escadas. No primeiro nível, o Fel já detecta alguns monstros fracos por perto. Mukoda lembra de que as criaturas mais fortes, os melhores tesouros, estão entre o nível 10 e 15. Então o Fel sugere que ele suba nas costas para eles chegarem mais rápido. Aquela boa parte do caminho vai passar muito voando. Ignorando os gritos apavorados do seu mestre, o Fenrir dispara pelos corredores, destruindo todos os monstros no seu caminho. De repente, uma flecha surge do nada e quase transforma o
Mukoda em adubo de monstro, mas a barreira do Fel bloqueia tudo isso. Ele explica que o Mukoda pisou em uma armadilha, e o Mukoda fica intrigado com o fato do calabouço ter armadilhas tão elaboradas, mesmo sendo uma estrutura natural. O Fel explica que cada calabouço é como se fosse uma criatura viva que atrai humanos com tesouros para depois devorar eles absorvendo seus nutrientes. E enquanto o Fel continua sua explicação, flechas mais fortes começam a atingir a barreira, deixando o Mukoda apavorado. Uma das armadilhas até agora está ativa, né? Uma enorme armadilha de buracos, mas o Fel usa sua magia do vento para poder planar sobre esses buracos. O arrogante Fenrir começa a zombar do calabouço pelas armadilhas patéticas e Dora e Sui elogiam o cachorrão pela sua habilidade, né? Depois de muita corrida, o Fel finalmente chega ao 10º andar. O Mukoda pergunta o que ele quer fazer e o lobo responde que os monstros ainda são muito fracos nesse nível, sabendo que o chefe da masmorra, né, do andar, ainda é apenas uma tarântula venenosa. Dora boceja, achando oponentes tão fracos quanto aranhas domésticas, mas o Fel segue direto para a sala do chefe. Quando eles chegam, eles encontram um grupo de aventureiros tremendo de medo ao vê-lo, e o Mukoda rapidamente explica que Fel é seu familiar, então todo mundo se acalma. Ao perguntar por que eles estavam reunidos do lado de fora, os aventureiros explicam que tem algumas regras não escritas nos calabouços. Enquanto o grupo luta com o chefe, outros não podem entrar, ao menos que eles sejam chamados para ajudar, e mesmo assim o grupo principal fica com todos os spoilers. Os aventureiros alertam ao Mukoda sobre os grupos desonestos que roubam os itens dos outros, e com mais de preocupação na cabeça, o Mukoda então decide esperar enquanto os outros enfrentam o chefe. Depois de algum tempo, seus familiares começam a se entediar, mas ele pede paciência. Logo, o último grupo sai correndo para a sala e avisa que agora é a vez deles. Quando eles entram, o local mergulha numa escuridão e a terrível tarântula venenosa começa a rugir. O Mukoda sai gritando como se fosse uma garotinha, mas Dora incinera ele com uma bola de fogo. O orgulhoso dragão sai voando pelo ar, feliz com seus poderes aprimorados pela bênção do deus da guerra. Quando o corpo do chefe desaparece, vários itens valiosos aparecem e o Mukoda recolhe da perna da aranha e acaba percebendo que o calabouço processa automaticamente os itens, entregando apenas as melhores partes para eles. Mesmo cansado, o Fel o arrasta para o próximo nível, onde enfrentaria um poderoso general orc como chefe final. Antes que o Mukoda pudesse sentir algum tipo de medo, seu grupo transforma o orc em costelas de porco, e depois do 11º andar, o grupo continua explorando mais fundo, mas todos acabam ficando exaustos, tanto de usar sua arma, né? Sentindo fome, o Mukoda então procura um lugar adequado. Ele queria montar um acampamento e o Fel, ele encontra lá uma sala aberta. Lá eles acabam encontrando também vários grupos descansando numa zona segura. Enquanto o grupo do Mukoda se acomoda num cantinho, eles são surpreendidos pelo reencontro com o grupo de Vernis. Felizes pelos velhos amigos ali, eles se cumprimentam, se sentam junto. Werner começa a explicar que a sua equipe tinha entrado recentemente na cidade para explorar o calabouço. E o Mukoda, cara, ele conta que ele pretendia visitar a cidade costeira de Berlim, né? Mas o Fel insistiu em vir para o calabouço primeiro. E entre risadas, o grupo nota os novos familiares do Mukoda. Curioso com Dora, o Mukoda explica que ele é um dragão Pix. E depois de perguntarem sobre Sui, o Mukoda orgulhoso a apresenta como um slime em forma de ogiva nuclear. Encantadas pela fofura das criaturas, as duas garotas do grupo começam a paparicar eles. E o Werner, cara, ele pergunta como o Mukoda acabou com dois familiares tão exóticos além do Fel. Ele responde que são apenas alguns glutões egoístas que seguem ele por conta da comida. Rindo da sua própria desgraça, o Mukoda decide compartilhar um pouco do seu jantar com o grupo, sabendo que a refeição vale 10 vezes a sua fortuna. Werner hesita, mas aceita, né? Como o grupo de Werner tinha pão, o Mukoda tira um ensopado de wyvern para poder acompanhar. Por um momento, eles relutam em trocar um pouco dessas refeições ali preciosas, mas depois da primeira mordida, eles devoram tudo muito rápido. Enquanto todos mais uma vez elogiam a divina refeição do Mukoda, ele só sorri satisfeito. Até que o grupo pergunta de que carne que é feito o ensopado. E quando ele responde que ele usou a carne de wyvern, o grupo quase que engasga de espanto. O Werner lhe pede algumas desculpas por ter comido um ingrediente tão raro, e o Mukoda explica que o Fel e o Sui caçaram 3 daquelas criaturas. Caminhões carregados de carne de wyvern, cara. Vendo que ainda tinha tanta carne sobrando, eles hesitam por um momento, mas acabam pedindo outra deliciosa porção. Depois de todos terminarem de comer, o grupo de Werner, eles se levantam para poder explorar um pouquinho mais, né, do andar, e o Mukoda deseja boa sorte a eles. O grupo parte então. Daí o Fel lembra de que está na hora deles seguir para os andares mais profundos. Logo eles começam a avançar pelos níveis inferiores, tratando os chefes do calabouço como se fossem simples cães de rua. Quando eles entram no 16º andar, o Mukoda percebe que a atmosfera do calabouço ficou mais sombria. O Fel explica que todos os calabouços mudam à medida que eles vão se aprofundando, mas de repente, uma armadilha faz o lugar todo sair tremendo. O Mukoda se agarra no Fel e percebe uma enorme pedra despencando atrás dele. Claro, o Mukoda começou a correr feito uma galinha, né? Isso antes do Fel destruir a rocha com a rajada de vento. A força do impacto saiu jogando o Mukoda de cara no chão, mas ele logo se levantou. E depois de um tempo, o grupo chegou ao 20º andar. Dora perguntou ao Mukoda se ele estava impressionado com a força deles. E o Mukoda não liga muito pro poder da sua família, né? Mas, quando ele ouviu o Sui chamá-lo, mostrando uma área secreta numa parede específica lá, quando ele foi inspecionar o buraco, o Mukoda encontrou um baú do tesouro escondido lá dentro. Ele começou
começou a elogiar o Sui, animado por ele ter conseguido um bom saque. Só que antes que ele pudesse abrir o baú, o Fel puxou ele de volta, lembrando de que pode ser uma armadilha. De fato, o Mukoda usa o seu avaliador no baú e descobre que ele estava preso num gás venenoso que causaria condições piores do que, sei lá, um problemão no pulmão. Decepcionado, o Mukoda desiste de abrir o baú, mas o Fel se oferece para abri-lo, já que a bênção maior protege ele contra venenos. Antes do Fel possa fazer isso, o Mukoda recebe uma mensagem de Ninir, informando que, como ele já possui 3 bênçãos menores de suas servas, deve conseguir resistir ao veneno sem problemas. Animado, ele encoraja a aproveitar os desafios emocionantes do calabouço ao máximo, e sabendo que ele está seguro, o Mukoda vai lá e abre o baú, e uma nuvem de gás tóxico se espalha imediatamente. Quando o gás se dissipa, o Mukoda olha dentro do baú e encontra ele completamente vazio. Furioso por ter sido enganado, ele ganha motivação para seguir mais fundo no calabouço e conseguir um tesouro de verdade dessa vez. Explorando o 21º andar, o Mukoda encontra um baú bem maior, e o Fel observa que pode ter algo especial dentro dele. Dessa vez, o Mukoda escaneia o baú antes de abrir e descobre que é, na verdade, um mímico disfarçado. Mesmo assim, com seus 3 familiares letais ao lado, ele se enche de confiança para enfrentar aquele mímico. Então, ele empunha a espada de Mirtil e dá um passo à frente, apenas para o baú se abrir, revelando uma boca cheia de presas atacando eles. Assustado, o Mukoda ele reage instintivamente, cortando o mímico em pedaços com a sua espada. O monstro derrotado se transforma em um verdadeiro baú do tesouro, e o Mukoda abre, encontrando várias joias e acessórios preciosos. Nas próximas, Dora encontra uma porta lá pro 22º andar e todos descem por ela. Dessa vez, o Mukoda fica chocado ao ver que o andar se abre para um vasto céu aberto, em vez dos corredores morados que vinham explorando. Até mesmo o Fel fica empolgado para ver o que esse novo andar tem a oferecer. Por outro lado, o Mukoda ele sente medo do que possa enfrentar algum perigo inesperado. No entanto, o Fel detecta uma presença de alguém familiar na área e começa a correr na direção. Depois de algum tempo, eles chegam numa clareira onde um enxame de mantis assassinas gigantescas começa a emboscar eles. As criaturas assustam o Mukoda, mas o Fel incinera todas elas facilmente. Enquanto o Mukoda se pergunta por que ele ainda está se assustando com isso, Dora e Sui começam a gritar com o Fel por não deixar eles lutarem. Vendo a discussão, o Mukoda sugere que eles deveriam revezar as batalhas para que todos possam se divertir, e todos concordam com essa ideia. Quando o grupo encontra um urso logo em seguida, Dora entra no campo perfurando o corpo do animal como se fosse manteiga. Já o Sui enfrenta um enxame de borboletas venenosas. O Fel o alerta de que elas podem paralisar ele, e sugar todos os seus fluidos corporais, mas o Sui simplesmente derrete todas elas com um laser. Piu piu, tá ligado? Depois de caminharem por um tempo, o Fel percebe que uma presença que antes estava se aproximando, e antes de verificar, o Mukoda interrompe, achando que deve ser o chefe do andar. Ele sugere que aumentem ainda assim o seu status primeiro, comendo algo da loja online. O Fel sabe que eles são fortes o suficiente já, mas não perde a chance de comer mais algumas guloseimas, Enquanto eles se sentam para fazer um último pedido ali, o Mukoda decide pedir um pouco de Wagyu Premium, junto com várias outras iguarias. E vendo ele empilhar pratos e mais pratos de comida deliciosa, o grupo quase que começa a babar de fome. Assim que a comida chega, eles devoram tudo num instante e pedem mais, Tem que repetir. Surpreso com a velocidade, o Mukoda serve uma segunda rodada e tenta comer um pouco também, mas os seus familiares logo pedem a terceira porção. E depois de terminarem tudo, os monstrinhos agora, exaustos, se jogam no chão para descansar. Mukoda decide então verificar o status do Fel e se surpreende vendo um aumento de 50%. Em seguida, ele confere os de Dora e Sui, que também estão absurdamente fortalecidos. E ele começa a se perguntar se ele exagerou, mas conclui que tá tudo bem, já que eles vão enfrentar o chefe em breve. Só que seus parceiros ficam curiosos vendo o quanto ele mesmo aumentou. Quando o Mukoda abre o seu status, ele descobre que ele só recebeu um aumento de 5%, e isso deixa todo mundo espantado. Depois de terminar de analisar os seus aprimoramentos, o grupo começa a caminhar em direção à presença que o Fel estava sentindo. As 3 feras se mostram empolgados para poder enfrentar um oponente de verdade, Quando o Mukoda começa a se sentir muito nervoso. Logo o Fel se surpreende ao avistar uma serpente, que era uma serpente de rank S por perto. Reconhecendo o quão aterrorizante é aquela criatura, o Mukoda já quase que tem um ataque cardíaco e percebe que a serpente pode expelir uma névoa venenosa capaz de apodrecer os seus órgãos internos. Mas o Fel explica que ele não precisa se preocupar com isso por causa das suas bênçãos. Sui e Dora também se preparam para lutar contra essa poderosa criatura, enquanto o Mukoda se esconde atrás de uma árvore como um covarde. O Fel se lembra de que ele também possui uma grande bênção, mas o Mukoda não tem coragem o suficiente para entrar na batalha. Cansados das atitudes patéticas, as feras avançam para enfrentar a serpente, e ela imediatamente lança uma névoa venenosa contra eles. Só que todos resistem e continuam atacando. O Fel paralisa a serpente com um raio, enquanto Sui derrete o seu pescoço com ácido. E aí, Dora finaliza aí o monstro, atravessando o pescoço dele e deixando cair mortinho no chão. Enquanto todos os enchedores de barriga assassinos do Mukoda celebram a vitória, ele se sente
enjoado diante daquela força monstruosa deles. Com o chefe derrotado, Fel encontra um círculo mágico que teletransportaria eles para o próximo andar, e ele avisa o Mukoda que todos precisam tocar a formação ao mesmo tempo. Caso contrário, alguém pode ficar para trás. Seguindo o conselho, Dora sobe na cabeça do Mukoda enquanto o Sui pula nos seus braços, e aí o Mukoda segura o Fel e ativa o círculo mágico com a pata. Logo, a formação brilha intensamente e teletransporta eles para um outro espaço, como se fosse uma caverna. O Mukoda ele percebe que, apesar de parecer com os andares anteriores, aquele era muito maior. E o Fel avista um buraco, numa das paredes da sala, então todos seguem por ali. Dentro, o Mukoda ele vê monstros gigantescos. O Fel explica que esse andar ele foi projetado para acomodar criaturas desse tamanho. E antes que o Mukoda possa planejar como derrotá-los, o seu grupo avança e extermina eles completamente. Depois de derrotados os monstros, agora eles exploram o enorme andar como um local imenso. Todos acabam cansados de tanto andar e tudo mais, e o Mukoda decide preparar um banquete especial para os seus familiares. Só que ele para quando notou uma área muito estranha. O Fel ele detecta que é um espaço seguro, sem monstros por perto e tal, então o Mukoda decide montar ali o conjunto de cozinha. Quando o Mukoda começa a preparar a comida, as feras ficam animadas para encher a barriga mais uma vez, e elas devoram sanduíches deliciosos e sopas ricas, ficando exaustos depois de uma refeição. Ele pergunta ao Fel se é hora de dormir, e ele concorda. Antes que pudessem descansar, porém, um grupo de aventureiros feridos chega, mancando ali até o local seguro. Depois deles deitarem um companheiro que está gravemente machucado, eles pedem ao Mukoda, perguntam se ele tem alguma poção de cura, e ele rapidamente pega uma e corre até eles. O líder começa a despejar a poção sobre o ferimento do homem, que cicatriza instantaneamente, deixando ele surpreso. Ele se pergunta se o Mukoda deu uma poção de alto nível, e o rapaz confirma, explicando que as suas poções têm qualidade superior às poções normais. O Mukoda pergunta se o companheiro está bem, e o líder responde que ele vai se recuperar muito rápido graças a essa poção. Enquanto os companheiros aliviados começam a chorar ali, o líder se apresenta como integrante do grupo de Rank A. Depois de agradecer o Mukoda pelas poções, ele oferece 15 moedas de ouro por elas, e o Mukoda acha por pagamento alto demais, Por bondade, ele oferece algumas poções de qualidade inferior pelo mesmo preço, e o homem fica surpreso com a sua generosidade. O Mukoda ele aproveita para perguntar como que o companheiro dele se feriu, e ele revela que eles enfrentaram 3 Springs, na sala do chefe. Ele pergunta ao Fel se esses monstros são realmente perigosos, e ele explica que um Spring ele é maior do que um Minotauro. O líder do grupo ali, ele conta que, na verdade, na primeira vez que ele entrou naquele andar, tinha apenas um Spring na sala do chefe. Porém, quando ele voltou, tinha 3 deles, e a equipe foi completamente dominada. Mesmo assim, ele acredita que o Mukoda ficaria bem, já que ele tem um lendário Fenrir do lado dele. O Mukoda, ele fica um pouco constrangido, percebendo que até aquele grupo ali já tinha ouvido falar das feras assassinas dele. O aventureiro garante que ele não vai divulgar o seu segredo e diz que eles retornariam à superfície pela manhã. Enquanto isso, Fel abre os olhos ali de forma preguiçosa e diz ao Mukoda para dormir, porque ele mesmo vai destruir os Springs. Na manhã seguinte, conforme o grupo do Mukoda avança mais a fundo na masmorra, ele se pergunta se o grupo de Tempest conseguirá voltar em segurança. Fel o tranquiliza, dizendo que ficariam bem, especialmente porque deu alguns sanduíches que aumentaram os atributos e ajudaram a recuperar a mana. Logo, eles chegam à sala do chefe, onde o Mukoda vê os Springs sentados de pernas cruzadas. Ele fica aterrorizado com os monstros poderosos, mas como sempre, o seu grupo acaba partindo para um ataque. Depois de seus familiares transformaram os Springs em fósseis, o Mukoda entra na sala e encontra uma bolsa mágica entre os espólios ali. Ele percebe que o tempo passa dentro daquela bolsa da mesma forma que no mundo real e decide guardar ela, porque ele acha aquilo ali útil de alguma forma. Quando o Mukoda recolhe o restante do saque, ele se sente um ladrão por ficar com a parte dos seus parceiros. Só que o Fel ele não se importa, ele avisa que os próximos andares também estão cheios de monstros gigantes. E o Mukoda decide enfrentar os chefes dos próximos andares, mas acaba gritando ali no chão como um bebê indefeso. Os pobres monstros tentam de alguma forma atacá-lo desesperadamente, mas a sua habilidade de defesa perfeita anula todos os golpes. Apesar da sua força, o Mukoda ele tá aterrorizado, ele tá muito louco para poder atacar, então Dora termina o serviço por ele. Depois de limpar o andar, o grupo rapidamente derrota os próximos e desce até o 29º piso. O Mukoda, cara, ele se surpreende, sabendo que eles estão 2 níveis de concluir a masmorra, cara. Ele entra no teletransporte e aparece no 29º e fica chocado em ver um imenso deserto diante dos olhos dele. Quando o Mukoda se irrita com aquele clima meio árido e tal, seus animais de estimação ficam animados para poder explorar um local novo. Ele sobe nas costas do Fel para poder começar a jornada, mas todos rapidamente perdem as forças por causa do calor intenso. Quando eles param de se mover, Mukoda percebe Sui completamente derretido no chão e coloca ele rapidamente dentro da bolsa. Felizmente, Dora avista uma rocha próxima e todos correm para descansar na sombrinha. Mesmo assim, o Mukoda ainda se incomoda com o calor insuportável. Então Fel lança uma barreira de vento para manter o ar ali mais afastado, o quente. O Mukoda ele se surpreende com a eficácia da barreira, mas o Fel lembra que ele só pode durar alguns dias antes que a mana dele acabe.
Como ele ainda precisa encontrar a saída daquele deserto imenso, o Mukoda ele decide economizar uma energia do Fel, comprando alguns produtos de verão. Ele adquire um moletom leve, óculos escuros, várias bebidas com eletrólitos para poder hidratar o grupo, só coisa boa. Depois de beberem as bebidas refrescantes, o Mukoda ele compra sorvetes para animar todo mundo. E eles se alegram muito, só que a realidade atinge eles quando eles precisam voltar para o caminho do deserto escaldante. O Fel lembra o Mukoda de que a temperatura vai cair drasticamente à noite, então ele precisa se cobrir o máximo, fazer o máximo de distância possível durante o dia. Quando eles avançam pelo deserto, o grupo acaba encontrando enormes vermes de areia, e à medida que a noite se aproxima, todos se acomodam perto de uma fogueira. Mukoda sente como se ele estivesse congelando por causa do frio intenso, mas o Fel disse que é ainda mais gelado fora da barreira. Vendo que não tem outra escolha, o Mukoda decide encomendar várias bolsas térmicas e roupas quentes para eles se aquecerem. Em seguida, eles tiram a panela para poder preparar uma comida quente que anima todo mundo, cara. Depois de um bom tempinho cozinhando com cuidado, ele prepara um udon quente para todos. Ao saborearem os macios fios de macarrão, o grupo sente o seu estômago se aquecendo. Revigorados, depois de comerem um prato muito cheio, o Fel avisa ao Mukoda que eles estão muito próximos do chefe do nível. E ao ouvir isso, o Mukoda pede para que todos descansem bem antes da luta. Então chegou a hora, né? O grupo adormece em aconchegantes futons por ali. Na manhã seguinte, eles encontram o chefe final de nível, o poderoso Golem da Terra. Infelizmente para o Golem, o Fel o despedaça completamente com um único raio, e quando o chefe é derrotado, eles encontram um círculo mágico em um enorme salão. O Fel pergunta se todos estão prontos para andar a final, e todos assentem. Então ele coloca ali a pata sobre o teletransportador e o ativa, levando o grupo diretamente ao chefe final da masmorra. Fel observa que o monstro é um Behemoth. Nessa hora o grupo começa a se empolgar para a batalha, e o Dora voa e lança a sua em direção ao monstro, que atira um ácido nele. Em seguida, Dora investe contra o Behemoth agora, mas a criatura facilmente os arremessa de volta contra as paredes da masmorra. O Mukoda ele começa a correr e verifica os seus companheiros feridos, que comentam sobre a força absurda desse chefe. O Fel explica que os Behemoths eles são naturalmente resistentes tanto ao ataque físico quanto a ataques mágicos, mas ainda recebem um pouco de dano a cada golpe. De repente, o monstro começa a avançar para cima deles e todos desviam, fazendo eles colidirem com a parede de novo. O Fel ordena que ataquem com toda a força para poder conseguir quebrar as defesas do Behemoth, e o grupo se une nesse ataque. O Makoto ele percebe que o monstro ele parece leso, mas o Fel tranquiliza, dizendo que ele enfraquece pouco a pouco a cada golpe. Ele manda o Sui e o Dora continuarem atacando juntos e cercam o Behemoth, e aí eles desferem uma enxurrada de pequenos ataques. O enorme monstro começa a rugir, o cara entrou em fúria, incapaz de atingir os adversários menores, então Dora concentra a energia, dispara várias estacas de gelo ali e finalmente perfura o Behemoth e faz ele sangrar pela primeira vez. Animados com o progresso, Dora e Sui acreditam que eles vão vencer. De repente, o Behemoth começa a carregar um poderoso raio de energia e dispara diretamente contra o Mukoda. Felizmente, Fel salva ele, erguendo sua parede de gelo resistente. E ele nota que o ataque do Dora foi tão eficaz pelo fato do ácido do Sui ainda ter enfraquecido a armadura do monstro naquele ponto. E com essa informação, Fel ordena que o Sui cubra Behemoth com ácido. O Slime obedece, crescendo ainda mais o tamanho dele, ficando gigantesco antes de mergulhar o chefe num banho corrosivo. O ácido poderoso derrete a armadura espessa do Behemoth, fazendo com que o Dora consiga ferir aquele com mais dos seus ataques. Quando o monstro já está suficientemente enfraquecido, aí é a hora do Fel usar o que ele tinha para usar, né? Ele manda o Sui e o Dora recuarem e então libera o raio supremo que ele tinha. Atinge o Behemoth em cheio, no ponto fraco, e o monstro começa a rugir de dor antes de dar o seu último suspiro e acabar desabando no chão. Depois do Behemoth derrotado desaparecer, todos comemoraram a grande vitória e o Mukoda corre para verificar o saque. Ele encontra uma espada lendária chamada Calib e empunha aquela espada, percebendo que, seria uma notícia em todo lugar se isso vazasse. Enquanto o Mukoda guarda a espada na sua caixa de itens, Fel pede para que ele sirva comida, dizendo que ele está cansado. E o Mukoda se pergunta por que ele não pode ir para casa primeiro, mas o Fel está impaciente demais para esperar. Por fim, Mukoda concorda em recompensar o grupo por todo o esforço e eles começam a preparar um enorme banquete de frituras mais uma vez. Todos se deliciam com aquilo, felizes por poder relaxar e finalizar mais um episódio como todos os outros, comendo bonitinho depois de um dia exaustivo. Depois de terminar a refeição, Mukoda e o grupo irrompem pelo chão perto da entrada da masmorra, e os aventureiros ao redor ficam muito confusos com aquele aparecimento do nada deles. Então o Mukoda explica que ele estava apenas retornando do último andar. Enquanto todo mundo estava ali encarando em choque, o Fel declara muito orgulhoso que eles acabaram de conquistar toda aquela masmorra. O Makoto ele se sente desconfortável
insuportável, né, já que ele não queria chamar nem um pouco de atenção, mas já era tarde demais para isso. Enquanto os aventureiros começavam a bombardear o Mukoda com várias perguntas sobre os chefes, sobre os tesouros, Aaron mais uma vez apareceu do nada. Ele parabeniza Dora pela sua performance e arrasta o Mukoda para longe, explicando que ele precisa entregar um formulário na guilda dos aventureiros para completar a exploração. E quando eles retornam à guilda, o Aaron ele começa a elogiar a Dora de novo. Então o Mukoda ele aponta pro Fel e pro Sui, que também contribuíram igualmente para a vitória, enquanto o maníaco por dragões incomoda a Dora no fundo ali. Yuger pergunta ao Mukoda sobre todos os tipos de itens que eles encontraram naquela masmorra. O Fel ele interrompe dizendo que quer a sua comida primeiro, mas o Mukoda ele mantém ali a sua paciência, né? E ele alcança a sua bolsa de armazenamento sem fundo, tira de lá uma caixa de joias do mímico e ao verem a caixa, tanto Yuger quanto Aaron pulam de susto, já que os mímicos são criaturas raras e em espólios muito preciosos. Vendo aquela reação surpresa deles, o Mukoda ele percebe que definitivamente ele deve manter em segredo a espada lendária do último nível. E em seguida, Aaron pede a Mukoda um relatório completo sobre a masmorra. Mas o Yuger ele começa a lembrar que teria que dar tempo para o time descansar, os bichos estão todo mundo cansado. Depois disso, o Mukoda prepara um banho, bebe um pouco de leite com café, enquanto compartilha todos os seus processadores de carne monstruosos ali vivos. Ele diz a todos para eles tomarem um banho depois da bebida, mas o Fel se recusa a entrar. O Mukoda ele lembra ao Fel que se ele não tomar banho, ele vai acabar fedendo pra caramba, e aí o insulto já era demais, né, pra aquele cão maluco. Então Sui e o Dora também dizem pra ele que ele vai parecer um lixo se continuar assim. Aí o Fel se sente um pouco pressionado, né, pela persuasão de todos, e de repente ele se distrai com barulho. O Mukoda ele acha que estava tentando mudar de assunto, mas o Dora diz que também ouviu. Perto dali, duas crianças estavam fugindo de um orc monstruoso. De repente, a garotinha tropeça em defesa na frente da criatura que está atacando e felizmente o Mukoda chega. Ele vai a tempo, envia o Sui e o Dora para frente, os dois transformam o orc em carne processada, salvando a vida dos pequenos irmãos. Logo, o Mukoda chega correndo para ver as crianças, mas eles ficam atormentados ali, aterrorizados, vendo um enorme Fenrir atrás dele. E aí o Mukoda tenta confortar, dizendo que o Fel é apenas um cachorro doméstico glorificado, o que o irrita. Por fim, as crianças percebem que as suas vidas foram salvas e começam a chorar conforme o choque vai passando. Isso surpreende o Mukoda e ele tenta confortar elas o máximo que ele pode. Depois de se acalmarem, ele pergunta o nome dos pequenos, e o menino se apresenta como Daryl e a irmãzinha é a Iris. Ele diz que ao Mukoda que eles são de Dolan, o que deixa ele chocado, já que Dolan fica 3 horas da floresta. Ele se pergunta por que as crianças não estão com seus pais, o que deixa elas em silêncio. Elas dizem que responderiam se ele desse um orc para elas, então ele concorda. Só que o Mukoda se pergunta como crianças tão pequenas vão carregar a criatura tão grande. Então Daryl revela que pode usar a sua habilidade de caixa de itens. O garotinho tenta colocar o orc no armazenamento, mas o corpo gigante é grande demais para entrar. O Mukoda diz que ele vai ajudá-lo a colocar o orc para dentro, então pede que as crianças expliquem a história. Daryl explica que ele e Iris vivem com a sua mãe em Dolan, enquanto o pai era um aventureiro. Um dia, o pai foi para uma masmorra e nunca mais voltou. Assim, a mãe das crianças ficaram sozinhas, e mesmo que fizessem o possível para sobreviver, a mãe deles adoeceu certo dia. Então o Mukoda pergunta se ela estava melhor, e aí o Daryl conta que levaram para um sacerdote. Apesar de ter melhorado um pouco depois do feitiço de cura, ela adoeceu de novo algum tempo depois. O sacerdote disse às crianças que não podia curar aquela doença e que eles precisavam de um sacerdote de nível mais alto vindo da capital real. Infelizmente, as crianças não tinham dinheiro para chamar um sacerdote da capital, então eles ficaram completamente sozinhos, tentando vender ervas da floresta para poder pagar pelo tratamento da mãe. Ouvindo essa história dolorosa, até o Mukoda se emocionou. Enquanto as crianças acreditavam que o orc finalmente daria dinheiro para eles o suficiente para ajudar a mãe, só que o Mukoda ele sabe que orcs são monstros comuns, ou seja, as crianças estavam longe de conseguir a quantia necessária, e ele pergunta como ajudar aqueles pequenos inocentes. A barriguinha deles começou a roncar de fome, então o Fel e o resto do grupo também dizem ao Mukoda que querem comer, e aí ele decide preparar uma refeição antes de fazer qualquer outra coisa. As crianças se oferecem para ajudar, para cozinhar e tudo mais, mas ele diz que vai cuidar disso daí. Achando que as crianças são muito boas, ele então manda elas brincarem com Sui e com Dora. E enquanto as crianças brincam com os monstros, o Mukoda ele decide dar a elas um verdadeiro presente. Ele pica várias cebolas ali, carameliza elas antes de fritar em carne e, mano, bota tudo junto. Então o Mukoda adiciona um molho teriyaki, a carne frita com alguns ovos ao lado, e depois prepara um pão com legumes, queijo, carne e teriyaki, completando um lindo hambúrguer de dar água na boca. Assim que as crianças recebem os hambúrgueres, elas se apaixonam pelo sabor delicioso. Enquanto devoram cada pedaço, o Mukoda ele dá algumas bebidas também. Enquanto isso, o Fel fica irritado por não ter recebido sua porção, mas o Mukoda entrega uma pilha gigantesca de hambúrgueres. Depois de ter recebido seus hambúrgueres, o grupo também come e todos ficam de barriga cheia no final. Depois, enquanto o Mukoda lava a louça suja, as crianças vão lá e agradecem pelo presente. Embora o Mukoda se sinta tocado pela pureza delas, o seu orgulho acaba sendo ferido por chamar ele de tio. E ouvindo que o Mukoda virou tio, o Fel faz mó cara de deboche, sai provocando ele.
Algum tempo depois, as crianças começam a tirar uma soneca, deitados na pelagem macia do Fel, e o Mukoda coloca um cobertor sobre elas. Ele se sente muito mal, sabendo que os pequenos precisam trabalhar em tarefas tão perigosas para ajudar sua mãe. Enquanto dormem, Terry fala que vai ajudar a mãe e mexe com os sentimentos do Mukoda. Ele pensa que ele precisa comprar alguns remédios para a mãe dele no supermercado online, mas ele não sabe qual remédio ele tem que pegar, já que ele não conhece a doença dela. Em vez disso, o Mukoda decide usar algumas poções de alto nível. Só que o Fel informa que as poções só tratam ferimentos, não doenças. Então o Fel diz que eles precisam de elixires para a mãe doente. No entanto, os elixires são remédios raros, capazes de curar todas as doenças. Assim, o Mukoda ele acha impossível conseguir algum. Então ele se lembra das palavras de Aaron sobre o sangue do dragão, que pode ser usado para criar elixires raros. Com isso em mente, ele dá a Sui um pouco do fígado e do sangue do dragão, perguntando se o slime consegue criar um elixir. E depois de verificar os ingredientes, o Sui só diz que ele não pode afirmar com certeza, mas dissolve tudo no seu corpo para tentar mesmo assim. Enquanto o Sui está trabalhando no elixir, o Mukoda ele sai para poder fazer a comida para a mãe das crianças, e depois de pensar em algo fácil de digerir e nutritivo, ele decide preparar uma sopa saudável de carne. Primeiro, pica os legumes e a carne para essa sopa, lógico, antes dele fritar tudo junto, e depois ele adiciona água. E nesse momento o Makoto prepara um caldo antes de adicionar um pouco de leite de soja, e depois de todos os ingredientes são colocados juntos, ele cozinha tudo como uma sopa até que ela esteja pronta. Segurando a panela de sopa quente nas mãos, ele pensa que seria ótimo, de bom agrado para as crianças e para a mãe delas. Por perto, o Sui termina os elixires e entrega 3 frascos ao Mukoda. Dora se pergunta se o Sui realmente conseguiu criar um elixir de verdade. Então o Mukoda verifica o status e depois de analisar ele descobre que aqueles frascos realmente contêm elixires para todas as doenças, deixando ele completamente chocado. Radiante, ele elogia a fábrica viva que ele tem agora pelo bom trabalho e sai correndo até as crianças junto com o Fel. Ele diz às crianças que eles estão voltando para Dolan e coloca elas nas costas do Fel para poder ir para essa viagem. Quando todo mundo está montado, o Mukoda sobe também, né? E lembra ao Fel de ir devagar por causa das crianças. O Fel concorda e começa a correr num ritmo gracioso antes de acelerar para dar aquele passeiozinho divertido, né? Um pouco de emoção nunca é demais. Pouco tempo depois, eles chegam a Dolan. As crianças comemoram o passeio. Quando o Mukoda começa a tirar o orc do armazenamento, elas se lembram que pretendiam vendê-lo na guilda para poder pagar o preço do serviço do sacerdote. Só que o Mukoda diz que ele encontrou um remédio raro capaz de curar a mãe delas, deixando elas muito animadas. Ele explica que não pode simplesmente dar um remédio precioso de graça. Isso assusta um pouco das crianças. O Makoto então diz que, como um mercador, ele precisa trocar algo por esse medicamento. E Daryl, nessa hora, pergunta quanto custa. O Makoto diz que só custa um monstro gigante como um orc, que pode pagar pelo seu remédio raro. E assim as crianças concordam muito felizes com essa troca. Depois de tudo ser acertado, ele entrega o remédio a Iris e ainda presenteia as crianças com uma panela de sopa. Aliviadas por saber que a mãe vai ficar bem, elas começam a chorar. Depois de se acalmarem, Daryl diz a Mukoda que quando ele crescer, quer se tornar um mercador como ele, inspirando o garoto, afirmando que vai usar a sua habilidade da caixa de itens para trabalhar como um mercador e fazer bons negócios como o Mukoda. A determinação desse menino começa a emocionar até o próprio Mukoda, que deseja boa sorte para essas duas crianças. Depois disso, elas agradecem a ele pela ajuda e partem felizes. Enquanto ele fica satisfeito por ter ajudado todos esses dois aí, então ele lembra que estava voltando para limpar o calabouço e decide fazer uma festa de celebração. Antes de cozinhar, ele verifica os níveis de todos e descobre que ganharam uma quantidade enorme de experiência. O destaque, lógico, vai para o Sui, que quadruplicou o nível dele, passando do 22 para o nível 88. Vendo o quanto seus familiares cresceram, o Mukoda decide olhar para suas próprias estatísticas, mas infelizmente ele continua tão forte quanto um graveto quebrado. Ele descobre que a sua habilidade de supermercado online pelo menos subiu de nível, e quando ele abriu essa habilidade, o Mukoda viu 2 novas ramificações, dando a ele a opção de escolher entre 2 especializações. Enquanto ele ficou confuso com as escolhas, o Fel e os outros ficaram curiosos e perguntaram o que ele estava fazendo. Daí o Mukoda diz que ele não sabe qual árvore de habilidade escolher. O Fel manda ele pegar a habilidade do hambúrguer, mas o Sui prefere doces, então o Mukoda ele escolhe a opção dos doces. Obviamente o Fel fica muito irritado pelo Mukoda ter ignorado a sua opinião como um lenço usado, mas ele lembra que ele ainda é um porco para os doces, né? Assim como um novo menu de doces aparece, tudo começa a salivar ali diante dos bolos prêmios. Então, irmão, as coisas são boas. O Mukoda escolhe algumas opções, fazendo um pedido grande, retirando a caixa de viagem. Depois de abrir todas as caixas, ele coloca vários bolos e tortas prêmios sobre a mesa. Então dá a todos um pedacinho para cada um deles começar a comer com entusiasmo, enquanto seus familiares devoram os doces deliciosos. Estava todo mundo super tranquilo. Ainda assim, o Mukoda diz que ele também trouxe um pudim de creme. Coloca o pudim tremulante ali num prato para eles pegarem, e o rocambole de creme para si também. E quando toma um pouco de café preto com o rocambole, o Fel julga ele por beber aquele líquido amargo. Mas o Mukoda ainda assim se defende, dizendo que o amargo como café combina perfeitamente com o doce do creme. Enquanto isso, Sui e Dora pedem mais pudim, mas o Mukoda alerta que eles vão acabar ficando obesos aí se comer doces demais. De repente,
ele percebe que esqueceu algo. E Nina começa ali a gritar com ele por telepatia, tá ligado? Enquanto ela tá fazendo birra pro Mukoda ter esquecido as suas oferendas, os outros deuses poderosos também ficam impacientes. Mesmo assim, o Mukoda os ignora completamente, lembrando das duas crianças e sentindo pena por elas não poderem provar aqueles doces requintados. Agora nós vemos o Mukoda lá mais uma vez na Guilda de Aventureiros, onde outras pessoas cortam comida, limpam joias, e Elan tá ali dando as instruções a cada um sobre como cortar a carne, sobre a potência das pedras mágicas para poder ferver água, mencionando que todos estavam muito mais animados depois que alguém conquistou a masmorra. Vendo que todos estavam ocupados, o protagonista ele só espera que não se esqueçam dele. Justo nesse momento específico, chega Hugor, irritado por ver o Elrond mais uma vez perdendo tempo ali. E ele se pergunta como o encontrou, e o Hugor responde que ele conhece muito bem o que hoje ele deveria entregar o relatório dos produtos recebidos. Além disso, o Mukoda estava esperando por ele. Só então o Elrond finalmente percebeu que ele estava parado na porta, mas acabou se distraindo dando instruções. Então o Hugor arrasta ele para cumprir suas responsabilidades. E aí nesse momento ele acaba se desculpando bastante com o Mukoda pelo atraso, deixando tudo sob os cuidados de Marcel. E assim segue pensando no quão terrível o Hugor pode ser. Agora a sós, Hugor agradece ao protagonista, já que o Grêmio vive numa prosperidade nunca antes vista. Mas indo direto ao ponto, ele fala sobre os produtos que o Mukoda deixou. Além do valioso estojo de gemas dos mímicos, pedem a ele que vejam dentro da bolsa, onde encontram dezenas de joias. Todos ficam impressionados, ainda mais o Mukoda, né, que nem tinha verificado esse conteúdo. O Fel comenta que é a primeira vez que ele vê algo dentro da bolsa, e ela, mais uma vez, pensa o mesmo. Como continha gemas, elas acabam não se deteriorando nem perdendo o seu valor. Hugor acredita que as gemas da masmorra são muito procuradas, e é por isso que é impossível para eles comprarem uma quantidade muito grande. Além disso, ele foi repreendido, né, por gastar um orçamento com o Dragão da Terra. O Grêmio dos Comerciantes solicitou comprar parte das gemas que o Grêmio de Aventureiros não pode manter, e o Mukoda lembra que fazer a compra direta com eles não era uma boa ideia. Hugor explica que isso é só para evitar fraudes, mas que com eles supervisionando não teria problema. O Mukoda entende então, e ele diz que poderia vender as gemas, já que ele é afiliado do Grêmio dos Comerciantes. Hugor então pergunta se ele sabe de alguma forma avaliar os objetos, porque os comerciantes são muito difíceis e podem reduzir o preço num instante. Ao responder que ele não sabe, Hugor se oferece para acompanhar ele, dizendo que o prestígio do Grêmio está em jogo. No entanto, Elrond vai lá e oferece para ir sozinho, dizendo que é o mestre do Grêmio, mas o Hugor não cai nessa, sabendo que ele só quer fugir do trabalho. Ele explica que tem muito papel para resolver e tenta recompensar ele de outra forma. Porém, estavam inundando de solicitações, então eles tinham que resolver isso aí. Assim, enquanto o Hugor vai, Elrond fica fazendo o trabalho, ou do contrário, ele venderia aquela coisa ali, né? Que o Elrond acaba ficando olhando todas as manhãs. Chocado com tudo, o Elrond só proíbe ele de vender. Fala que aquela coisa ali, mano, é um negócio do Dragão da Terra transformado em espada. Então ele aceita fazer o seu trabalho, deixando o Mukoda se perguntando ali quem é o verdadeiro chefe do Grêmio, Hugor ou o Elrond. Então, ao sair, os outros três dizem novamente que estavam com fome, e ele já avisa ao Hugor que vai comer algo antes de ir, e que eles vão se reunir em 2 horas em frente ao Grêmio. Ao chegar a uma barraca de espetinhos, ele pede ao vendedor que lhe dê alguns, assim que ele compra 76 espetinhos, e enquanto os 3 glutões devoram todos os pratos, comentam o quanto a comida tá salgada e dura, mas ao terminar, vendo que 2 horas já se passaram, eles se reúnem com o Hugor no Grêmio lá dos comerciantes. Lá eles conhecem Adriano, né, o mestre local, e eles o convidam para entrar numa sala privada. No escritório, eles também conhecem Ruslan, que é o avaliador, um velhinho que limpa o seu monóculo, e ele menciona que fazia muito tempo desde que não via gemas de masmorra, então vai ter que avaliar elas com muito cuidado e pede que as mostrem. Hugor abre o primeiro moletim ali com todas as gemas comuns, e ao inspecioná-las, Ruslan fica impressionado com o maravilhoso brilho, afirmando que elas são de altíssima qualidade, com uma transparência absurda, sem impurezas, mas o Hugor explica que isso não é tudo. Mostrando um cofre, ele revela que tem uma gema muito mais brilhante. Só de olhar, o velhinho reconhece que se trata de um topázio imperial, uma gema que não era vista há décadas e que dizem trazer uma boa sorte. Com todas essas coisas absurdas que dizem, o Mukoda fica boquiaberto, e depois de analisarem e avaliarem todas as gemas, Adriano oferece um pagamento de 7.460 moedas de ouro para o protagonista. Obviamente, como o Mukoda não entende do assunto, ele estava prestes a aceitar, só que o Hugor recusou essa oferta e diz que, como vice-mestre do Grêmio de Aventureiros, ele possui um certo conhecimento e sabe que a raridade do topázio imperial torna ela conhecida como uma gema mítica, muito valorizada entre os colecionadores. Além disso, os outros diamantes são de masmorra e possuem um grande tamanho, então o preço oferecido está muito baixo. Ele os alerta que, se ousarem desrespeitar o seu aventureiro, não teriam mais negócios futuros. E isso deixa Adriano e Ruslan muito nervosos. Eles imediatamente corrigem o pagamento, atualizando o valor, oferecendo 9.480 moedas de ouro. E ao perguntarem o que ele acha,
Hugo responde que tá bom, deixando os comerciantes aliviados. Ao voltar pro Grêmio, contam tudo pro Aaron e o Mukoda agradece muito pela ajuda. O elfo se gaba, dizendo que se ele tivesse negociado, tinha oferecido o dobro pelas gemas, embora ninguém leve a sério isso, né? Depois ele pergunta ao protagonista se possui uma carta do Grêmio, e o Mukoda atira e pergunta se é aquela mesma. Imediatamente Aaron troca por uma outra dourada, informando que ele foi promovido ao rank A, já que não poderia continuar como rank C depois de conquistar a masmorra. Agora, sendo rank A, ele pode aceitar os pedidos do reino, e o Mukoda não consegue acreditar no que ele ouve e tenta devolver a carta dizendo que é cedo demais para subir de rank. Aaron pergunta se ele tem certeza disso tudo, porque o aventureiro de rank A recebe 10 vales grátis para comer no refeitório do Grêmio e também tem descontos em hospedagens. Além disso, eles não teriam mais algumas limitações para aceitar os pedidos, podendo escolher qualquer missão. Quando o Fel escuta isso, ele fica muito animado, incentivando o Mukoda a aceitar seu rank A. Por fim, Aaron mais uma vez deseja que ele continue obtendo ótimos resultados como aventureiro e assim o Mukoda aceita essa carta. Agora, retomando a sua cozinha, Dora pergunta o que eles vão comer e ele responde que carne, o favorito de todo mundo. Com tudo na mesa, ele tira a carne do portal, comenta que o moedor de carne da loja online finalmente chegou ao fim da sua vida útil. E aí, meu amigo, ele pediu pro Sui para poder fazer um novo Comitril. Ele acabou moendo as carnes demais, tá? Então eles já jantaram um bolo de carne com muita carne moída. Agora, mais pra frente, a gente tem um pão ralado ficando no molho de leite e ele pica algumas cebolinhas e depois elas são salteadas numa manteiga derretida na frigideira. Quando a cebola fica transparente, adiciona alguns legumes mistos e numa tigela de carne moída, acrescentando um pão ralado também já molhado e os legumes salteados. E depois disso, adicionamos ovos batidos, sal, pimenta do reino moída, na hora, né, e noz moscada. Tudo isso é amassado até ganhar uma consistência. Quando a mistura do bolo estiver pronta, forramos com umas tiras de bacon, colocamos metade da mistura e pressionamos para retirar o ar. No centro vão os ovos de codorna e depois cobrimos novamente com carne. Por fim, cobre-se com o bacon restante e acaba envolvendo tudo num papel alumínio para poder levar no forno. Depois de minutos necessários, o Mukoda tira a comida do forno e para garantir que estava no ponto, espeta a comida com palito. Depois de confirmar que tudo estava correto, ele vai lá e começa a preparar o molho, adicionando os ingredientes, o caldo da carne e ficou de uma forma muito gostosa. Ele acrescenta os temperos e depois de mexer por um tempo, o molho está pronto. Por fim, ele corta o bolo em fatias grossas e acaba cobrindo ali com o molho recém-preparado. Ao ver uma boa aparência do prato, os 3 glutões ficam fascinados com aquilo tudo. Até mesmo o Fel, que fingia estar dormindo, ficou olhando fixamente para a comida, babando. E ao experimentarem, os 3 acabam ali se destacando do bom sabor, a textura, obviamente a ótima mão do tempero e do nosso protagonista. E eles gostam tanto que pedem um segundo prato. Já à noite, todos descansados agora, o Mukoda estava preparando uma grande variedade de doces, né, para o Hugo e a sua família como forma de agradecimento. E enquanto isso, vemos que no mundo dos deuses, Nini está lá irritada porque o Mukoda não enviou nada de novo estabelecimento. Por outro lado, os demais deuses começam a se perguntar se existem lojas que vendam bebidas ali alcoólicas, produtos de beleza e tudo mais. E Hefesto sugere que, para confirmar isso, eles espiam um pouco mais o antigo mundo do Mukoda. Todos concordam e balançam a cabeça, e no dia seguinte vemos o pobre Elan mais uma vez lá fazendo o trabalho, né? E ali também vemos o Mukoda entregando a Hugo uma cesta com todos os doces que ele comprou. O Hugo, um pouco confuso, pergunta sobre o biscoito em forma de menina, e para evitar detalhes de explicações que ele possivelmente não entenderia, o Mukoda responde que é como um símbolo no seu país. Sabendo disso, Hugo quer confirmar se ele realmente está tudo bem em dar aquela quantidade de produtos tão valiosos, e o nosso protagonista pede que ele aceite e aproveite os doces com a sua família. Diante da insistência, Hugo acaba aceitando. Assim, vemos que ao voltar para casa, toda a família desfrutou dos doces. No dia seguinte, o Fel pergunta ao Mukoda o que eles vão almoçar, mesmo tendo acabado de tomar café da manhã, mas é bom ali ele começar a pensar no futuro, né? O Mukoda admite que gostaria de fazer uma pausa, Dora e o Sui aparecem perguntando se ele vai deixar ele sem comida, e o Fel não se importa que ele descanse, mas lembra de que é o único que sabe cozinhar, então ele tem que cozinhar para todo mundo. Mesmo que o Mukoda estivesse se referindo apenas a preparar algo simples como um churrasco, carne com legumes grelhados ali, para poder finalizar com o yakisoba, o Fel incentivou ele a fazer isso, deixando ele com vontade de comer carne grelhada. O que eles não perceberam é que eles vão acabar se perguntando se algum eremita conseguiria resolver um grande problema. Então, nós vemos o Mukoda sendo chamado por alguém que pede uma coisa atrás da outra, quase que pagando com a própria vida. Depois disso, ele se encontra com Hugo, e o Hugo mais uma vez lhe diz que Dolan é famosa pela sua masmorra, seus ferreiros se orgulham de forjar armas, e por isso ninguém quer fazer panelas. Além disso, a maioria dos ferreiros são anões, né? Eles fazem trabalhos que são trabalhos excelentes, uma qualidade absurda, mas têm um temperamento meio difícil e adoram álcool.
Quando eles bebem, eles esquecem o serviço, então é possível convencer eles oferecendo bebida em vez de dinheiro. E isso faz o Mukoda pensar no pagamento extra pelos itens da masmorra e também pedir que eles os conte, e depois eles seguem para o almoço, que termina com a preparação de um ensopado de carne. Enquanto comiam, o Mukoda vai até a loja para poder comprar bebidas e pede um whisky japonês. Quando a bebida chega, ele percebe que a sua força diminui e a sua magia aumenta. Com isso resolvido, ele decide encomendar uma churrasqueira ao ferreiro. Quando chega à forja, ele explica o seu pedido, e o ferreiro pergunta que tipo de arma ele quer, mas o Mukoda esclarece que ele precisa de um equipamento de cozinha. O anão pede que ele esqueça aquilo, cara, e quase expulsa ele de lá. Antes de sair, o Mukoda pergunta se ele gosta de álcool, e isso chama a atenção do anão. Então o Mukoda mostra um whisky que ele tinha comprado. Ao abrir a garrafa, o aroma começa a cativar o anão, que pede para provar. Ele confirma que é delicioso e pergunta que bebida era aquela, porque ele nunca tinha experimentado algo tão bom. Vendo o quanto o anão gostou, o Mukoda aproveita a oportunidade para negociar. Ele oferece 5 garrafas, além do pagamento caso ele aceite o trabalho. Depois de alguns segundos pensando, o anão concorda, mas exige 10 garrafas além do pagamento. O Mukoda aceita, sem problema nenhum, para ele isso era de boa, e enquanto o anão bebe, o Mukoda pergunta quanto tempo levaria para concluir o pedido. E o ferreiro sugere que ele volte em 3 dias e informa que o custo será de 350 moedas de ouro. Antes de partir, o velho se apresenta como Ash. E aí, de volta ao quarto, o Mukoda reflete sobre o álcool e como isso costuma agradar os deuses. E ao pensar nisso, ele se lembra, de que ele deveria ter feito suas oferendas há muito tempo. Como sempre, ele tinha esquecido. Então ele começa a se comunicar com os deuses e imediatamente os deuses começam a criticar ele por ter ignorado todos eles. E um deles chega até a ameaçar punir ele, amarrando ele numa pedra, tá? Mas o Mukoda pede desculpas e concorda em ouvir os pedidos de todos. Ninir começa pedindo todos os bolos da nova loja que ele desbloqueou. Hefesto e Vargan, eles começam a pedir algo um pouco diferente. Exigem que da próxima vez que ele desbloquear um novo local, ele escolha uma loja de bebidas. Hefesto, ele revela que ele examinou o item e acabou descobrindo que ele desbloqueou a próxima localidade no nível 40. Então os dois ordenam que o Mukoda suba de nível o mais rápido possível. Agni comenta que seria muito fácil se ele voltar para a masmorra, e os 3 ordenam que ele vá imediatamente, mas o Kisher o interrompe, dizendo que o próximo local deve ser uma farmácia para poder comprar produtos de beleza. A pequena Rusalka pede uma feira de frutos do mar em Hokkaido, e o Mukoda fica impressionado com o quanto eles começam a conhecer ali do seu mundo, Ao mesmo tempo, deixa claro que ele não pretende se forçar a subir de nível. Ele inclusive ameaça parar de enviar oferendas e devolver as bênçãos se continuarem insistindo, e ao ouvirem isso, todos entram em pânico, se acalmando e prometendo refletir sobre as suas ações. Kisher então sugere aumentar o limite dos gastos para poder comemorar a abertura de um novo local, e todos concordam em dobrar o limite. Mukoda aceita e pede para que eles escolham seus produtos. Um a um, eles vão selecionando o que eles querem, e terminando, o Mukoda está exausto com as suas inconstâncias, dos deuses ali, e depois daquela conversa absurda, ele decide cozinhar algo especial. Ele começa a preparar um enorme basilisco, esfregando ele no sal de ervas, depois colocando o pilaf congelado dentro dele e fechou alguns espetos de bambu para poder não vazar. Aí ele amarra as patas para manter o formato, pincela com azeite e leva ao forno pré-aquecido, cuidando ali para pincelar novamente de tempos em tempos. Enquanto a carne está dourando, ele cria pratos e tigelas com magia de pedra, moldando eles por dentro até ficarem prontos. E quando o basilisco assado recheado com pilaf fica pronto, o Mukoda corta e serve ele. É simples, mas delicioso. Dora comenta que a pele está crocante e a carne muito suculenta. O Fel adora o arroz ali embebido no suco e na gordura do basilisco, com sabores fortes e sutis. Um prato completo. Mukoda lembra que os ossos são muito afiados, mas os seus companheiros os comem sem nenhuma preocupação. Para a sobremesa, ele prepara um pudim para todos. E agora que eles conquistaram a masmorra e ganham dinheiro, eles se perguntam o que vão fazer a seguir. Mas por enquanto só vão dormir. Enquanto isso, os deuses desfrutam da refeição. Bahamut comenta sobre o Mukoda e a sua evolução. Ele acha que se tiverem uma loja de bebidas, poderiam experimentar muitos drinks, mas admite que é difícil fazer subi-lo de nível de propósito. Os deuses concluem que o Mukoda não os proibiu de conceder ali algumas habilidades extras e decidem dar a ele a bênção que dobra a experiência que ele adquire. No dia seguinte, o Mukoda já encontra o ferreiro para entregar as suas bebidas. Depois vão ao depósito para poder ver a churrasqueira, e Ash começa a mencionar que fez alguns ajustes no projeto para manter o preço em 300 moedas por causa da bebida, E ele também sugere levar mais tempo para finalizar os detalhes, se necessário. O Mukoda concorda, já que assim eles poderão comer mais cedo. Sem perder tempo, ele tira toda a carne e começa a cozinhar. O Sui e o Dora, lógico, ansiosos para experimentar a nova comida, estão ali, e o Ash chega com algumas salsichas caseiras e pergunta se ele pode usar a churrasqueira, e o Mukoda permite sem problemas, observando o anão cozinhando as suas linguicinhas. Ele diz ao Mukoda que ele poderia comer algumas depois, o que o jovem agradece. Quando tudo termina, Mukoda fatia a carne, coloca o molho na mesa e assim o churrasco está pronto. Carne de orc, carne de touro com chifres de sangue ali, E imediatamente os 3 glutões se banqueteiam com aquela comida.
Fel, lógico, destaca que a carne estava crocante, suculenta, e nesse instante o Mukoda aparece com mais carne e recomenda que eles experimentem, né, com um molho de wasabi. Quando ele faz isso, o anão fica encantado com o sabor e a textura. Os outros também se preparam para experimentar, então quando fazem, ficam maravilhados. Nesse momento, Ali anuncia que as salsichas estão prontas e ele oferece para o Mukoda. Quando ele prova, ele não consegue conter o sorriso dele, percebendo o quão deliciosas essas salsichas são. E nessa hora, o anãozinho menciona que, cara, vai comer elas acompanhado com uma boa bebida. O Mukoda pede que ele espere um instante e ele busca uma bebida, vai até um local isolado para pegar o gelo, água e o copo de mirtilo, coloca ali o gelo no copo, despeja o uísque, adiciona água com gás e por fim espreme um pouco de limão. Feito isso, ele retorna, dando pro anão ali, entrega a bebida pro velho. E nessa hora, o Wallace tá ali, cara, depois de beber tudo, ele diz que em um país estrangeiro, a bebida é chamada de highball. Olhando fixamente pro copo, ele comenta que hoje em dia é muito difícil conseguir gelo e que além disso, água borbulhante servida num copo de mirtilo definitivamente não é algo comum. E o Mukoda fica surpreso percebendo isso. Só que o Wallace, que tá lá, ele pede para que ele não tome por tolo o cara, né? E não é à toa que todos dizem que a sua oficina é a melhor de Dolan. Isso surpreende ainda mais o Mukoda, que pergunta se ele é realmente tão importante. Confuso, Alex naquele momento pergunta quem ele pensava que ele era. O que o Mukoda responde friamente que achava que ele fosse só um ferreiro alcoólatra. E o cara respondeu rindo, admitindo que ele certamente tem razão, né? Ele também comenta que nunca imaginou que o cara despreocupado com o Mukoda fosse alguém capaz de conquistar aquela masmorra. Incrédulo, o Mukoda pergunta como ele sabe disso. E o velho responde que grande parte da cidade já comentou sobre o assunto. E ao ouvir isso, o Mukoda apenas fica em silêncio, pensativo, observando os 3 colegas glutões ali que estão junto com ele sempre. Alguns dias depois, o Mukoda ele conta pro grupo que eles vão deixar Dolan, né? E o Fel não se importa, só que ele fala pro Mukoda pra ele visitar a masmorra uma última vez antes de partir. Só que o Mukoda lembra ele das suas acrobacias na masmorra, que são o motivo pelo qual eles precisam deixar a cidade, já que eles ficaram famosos demais. O Fel ele percebe que ele tem razão e pergunta se pode simplesmente ir caçar. Sozinho, né? Porque ele não quer a ajuda do Mukoda. Mas o Mukoda decide buscar carne porque ele sabe que o Fel tá louco pra comer mais carne de monstro. Ele permite que o Fel faça isso então, e Dora também decide se juntar ao Fel para treinar. Então Mukoda diz que ele vai preparar mais salsichas enquanto eles saem caçando. Mukoda pede ajuda do Sui para que ajude a cozinhar enquanto os outros dois estão fora, e feliz em ajudar, o Sui vai lá, pula nos seus braços e o Mukoda se prepara para fazer algumas salsichas deliciosas. Antes do Fel e Dora partirem, Mukoda oferece para eles um saco para guardar todos os monstros que eles caçarem e lembram de que eles não poderão processar a carne antes de chegar à cidade vizinha. Então, eles não devem caçar demais. Os dois assentem e saem para a caçada. Mukoda começa a cozinhar com o Sui e decide fazer um bico especial, né? Em seguida, ele sai para encomendar alguns materiais no supermercado online. Primeiro, ele moe um pouco de carne usando uma máquina e prepara alguns intestinos ali de ovelha. Enquanto os intestinos descansam, ele adiciona temperos da carne moída e amassa tudo. Ele coloca um bico ali de confeiteiro no saco, adiciona a carne dentro, envolve o bico com uma membrana de intestino, então ele espreme aquela carne ali em forma de salsicha. Depois de rechear completamente os intestinos, ele molda as linguiças num formato bonito, prontas para cozinhar. Em seguida, Mukoda começa a grelhar todas as linguiças, satisfeito com os resultados. Assim que a linguiça fica pronta, ele dá uma mordida e percebe que ela está perfeita. Observando ele comer, o Sui fica animado para experimentar, então ele vai lá e oferece o resto da linguiça. Logo depois, Dora e Fel retornam à caçada, chateados porque o Mukoda começou a comer sem eles, e ela explica que estava apenas provando um pouco do tempero. Quando pergunta como foi a caçada, Fel responde que ela foi muito boa, mas que tinha alguns monstros que não cabiam na sacola. Ao verificar, o Mukoda encontra um tigre gigante e um rinoceronte monstruoso abatidos. Ele lembra a Fel que eles não deveriam ter caçado tanto, mas o cão ganancioso ele responde que ele só pegou esses monstros porque eles entraram no seu caminho. O Mukoda começa a suspirar, impotente diante disso tudo, antes de oferecer salsichas aos famintos. Enquanto o Fel e o Dora comem, Sui devora as linguiças com uma máquina. Como todos estavam gostando muito, o Mukoda experimenta uma também. A linguiça é tão boa que ele pede bebidas no supermercado para acompanhar. Depois do almoço, o Mukoda e a gangue se preparam para deixar Dolan. Yoger e Elrond, naquele momento, escoltam eles até a saída. E o Mukoda se sente envergonhado, né, incomodando eles, mas o Elrond acaba ficando triste por eles partirem tão cedo, já que queria passar mais tempo com Dora, embora o pobre dragão ainda fique assustado com ele, o que fez o Mukoda rir de novo. Ao ouvir o desespero de Elrond, o elfo agarra os ombros do Mukoda, né, com um olhar intenso, lembrando que ele deveria trazer de volta aquele dragão para caçar, tá ligado? Para que ele possa processar um dragão de novo, e o Mukoda garante que vai depender dos seus serviços, já que o Elrond é o melhor que existe. E aí o elfo, cara, também sabe que o Mukoda, ele pretende visitar o grande oceano e pede que ele traga um Leviatã de verdade.
O Koda se pergunta se Fel é forte o suficiente para derrotar um, e o Fel revela que ele só derrotou um Leviatã em toda a sua vida. Chocado, Mukoda suspira e diz a Elrond que ele só caçaria um Leviatã se por acaso encontrarem um. E o Elrond ignora o aviso e começa a fantasiar sobre massacrar um grupo inteiro de Leviatãs. Observando o elfo babando, Yoger, naquele momento, diz a Mukoda que, cara, ele tem que ignorar o homem perturbado e ir embora antes que ele diga alguma coisa ainda pior. E assim o Mukoda parte com a sua gangue, fazendo paradas ali pro jantar e dormindo no caminho. Com alguns dias de viagem, eles chegam a uma nova cidade chamada Nirhoff. E ali, os guardas se mostram hostis, vendo o Mukoda e os porcos assassinos ali. Mas o Mukoda apresenta o seu cartão de guilda dado por Elrond, o que garante a sua entrada. Assim que ele chega, ele visita Goran, que era o mestre da guilda da cidade, e fica surpreso ao ver os lendários familiares do Mukoda e recebendo ele com um chá. Depois, pergunta se o Mukoda estava interessado em aceitar algumas missões de alto nível, e ele explica que plantas carnívoras malignas estavam causando estragos na floresta e que alguns ciclopes estavam atacando áreas de escavação. Entendendo a urgência, o Mukoda ele pergunta se os seus familiares conseguiriam lidar com esses monstros. Fel e Dora concordam, entediados, né? Os inimigos são tão fracos assim. E o Mukoda então se oferece para completar as missões no dia seguinte. Como não tem onde ficar, ele pede ajuda para Goran para poder encontrar uma casa adequada. E Goran sugere visitar a guilda dos mercadores. Mukoda pega o mapa, segue até lá, entregando uma carta de recomendação do próprio Goran. E o vice-mestre da guilda, o Dominico, lá ele recebe, pergunta se o Mukoda precisa de uma casa grande para seus familiares e ele confirma que precisaria dela por cerca de uma semana. Quando ele oferece para pagar bem o aluguel, Dominic naquele momento mostra 3 opções: casas com 7, 10 e 13 cômodos. Enquanto ele analisa as opções, o Mukoda se pergunta qual ele deve escolher. O Dominic recomenda a casa de 7 cômodos, que é grande o suficiente para os seus familiares e próxima do centro. Ele explica que é uma casa luxuosa, com uma cozinha especial, sala, resfriamento e banheira. Então o Mukoda ele decide alugar ela imediatamente. Mais tarde, depois de pegar as chaves, ele então entra na mansão. Seus animais de estimação agradecem por finalmente terem uma casa para que eles possam dormir, e no meio do conforto ali, Mukoda se sente deslocado, já que ele nunca viveu como uma celebridade. Depois de se acomodarem na sala de estar, o Mukoda vai até a cozinha para poder ver o que ele vai preparar, e ele pega batata, cebola, cenoura, temperos e decide fazer um curry caseiro. Refoga as cebolas, adiciona carne, batata, cenoura, coloca água no caldo especial do curry. Enquanto ele está cozinhando, os monstros se aproximam curiosos com esse novo aroma que ele está fazendo ali, né? E nenhum deles tinha comido curry antes. O Mukoda, ele serve o prato com arroz e oferece ali o jantar. Mesmo hesitantes em dar a primeira mordida, eles devoram tudo como se não houvesse amanhã. Embora o curry esteja um pouco picante, eles comem sem parar, encantados com o sabor. Preocupado antes com a possibilidade de rejeitarem os temperos, o Mukoda ficou feliz em ver que todos aprovaram. Depois de 2 porções devoradas, ele finalmente se senta para poder comer. E depois do jantar, o grupo vai até uma enorme banheira da mansão, animados com um banho gigante. Mukoda decide tomar um banho diariamente ali, e o Fel tenta se esconder, mas é obrigado a tomar banho também. Mesmo protestando, ele aceita quando o Mukoda lembra ele de que ele tá sujo e fedendo a curry. Fel detesta entrar na banheira, então apenas ele senta enquanto o Mukoda o esfrega. O cão poderoso adora ser lavado, ficando todo ensopado. E depois Sui traz uma água quente. Quando o Fel tenta fugir, Mukoda chama de volta para poder lavar o rosto, e depois de limpo, o Fel agradece sacudindo água na cara de todos. Traumatizado, Mukoda e os outros finalmente entram na banheira para poder se lavar, e depois de um banho relaxante, todos vão descansar. Sui chama Mukoda para dormir ao seu lado, e eles se acomodam na cama king size. No dia seguinte, o grupo parte para a floresta para caçar plantas malignas. Mukoda pergunta ao Fel se ele consegue sentir a presença delas, e ele responde que elas estão espalhadas por todas as áreas. Para agilizar o trabalho, ele divide o grupo em 2. Manda Dora e Fel cuidarem das plantas mais profundas da floresta, mas o Fel ele pergunta se o Mukoda vai ficar bem sozinho. E ele lembra que ele está com Sui, o que deixa o Fel desapontado por não caçar ao lado dele. Mukoda diz a Sui que ele pode derrotar quantas plantas quiser, mas só quer uma companhia de proteção. Assim, o Sui concorda em acompanhá-lo e o Mukoda entrega ao Fel uma bolsa sem fundo para poder guardar quaisquer pedras mágicas encontradas que foram deixadas cair pelas plantas malignas. Fel e Dora partem enquanto o Mukoda pega um borrifador, imaginando se aquilo ajudaria ele a derrotar as plantas. Pensando no seu plano secreto, ele começa a sorrir de forma sinistra, mas o Sui interrompe, apontando que existe uma área estranha naquele lugar. O Mukoda percebe algumas árvores quebradas espalhadas pelo local, quando de repente alguns arbustos começam a fazer um barulhinho ali e as plantas malignas surgem. Ele então diz a Sui para se preparar para a luta. Sui salta muito rápido e derrete a pobre planta sem dificuldade. Logo, o resto da família das plantas aparece para poder vingar ela, só que o Mukoda ele decide acabar com todas brutalmente, usando a herbicida, né? Uma coisa potente comprada na loja, capaz de decompor inclusive as plantas vivas. Ele então observa satisfeito com toda a família vegetal dizimada da existência. O Mukoda
comemora a sua arma agora e a sua vitória. Em seguida, ainda mais plantas malignas surgem para atacá-los, mas o Mukodo e o Sui arrancam todas como se fossem simplesmente ervas daninhas, e depois de derrotar uma horda gigante, Sui avisa que uma planta enorme está se aproximando. Nesse momento, uma gigantesca planta maligna de 3 cabeças emerge da floresta. Rapidamente, ele envia suas raízes para atacar o Mukoda, que tenta repelir o ataque com o seu spray herbicida, só que o spray não causa dano suficiente, e a planta completa seu ataque. Embora o Mukoda consiga escapar por pouco, ele é derrubado pelo impacto. As 3 faces do monstro avançam para atingir ele, mas o Mukoda consegue machucar elas com mais jatos do seu spray. Vendo que ainda está funcionando, ele concentra os ataques nas raízes e finalmente derrota a planta gigante. Depois disso, ele conta os seus despojos ali da guerra, junto com o Sui, que pergunta se ele está bem. Fel e Dora logo retornam da sua caçada, explicando que apesar da grande quantidade de plantas malignas, eles conseguiram derrotar todas elas muito fácil. E ao ver isso, Sui ficou desapontado, porque ele queria disparar muito mais dos seus lasers piu-piu. Todos ficam ansiosos, com mais combates agora, e o Fel sugere caçar o Ciclope para completar ambas as missões. Embora o Makoto fique chocado e impotente diante da empolgação dos outros, o grupo segue viagem. Algum tempo depois, eles chegam no local da escavação, onde o Fel e os demais destroem todos os Ciclopes gigantes muito rápido. De volta para casa, todos tomam um banho. Quando saem, o Fel percebe que o Sui evoluiu de novo. Surpreso, o Mukoda abre a janela de status do Sui e descobriu que agora ele está classificado como slime gigante com uma nova habilidade chamada Giganticídio. O Mukoda pergunta se ele está se sentindo diferente, e o Slimezinho responde que agora ele pode crescer até um tamanho colossal. Satisfeito, Mukoda promete testar a sua nova forma, antes deles irem à Guilda dos Aventureiros no dia seguinte. Depois disso, ele verifica os atributos de Fel, percebendo que ele não subiu muito de nível. O Fel lembra que ele precisa explorar a masmorra oceânica, porque ele só sobe de nível enfrentando monstros mais fortes, algo que deixa o próprio Mukoda um pouco assustado, e ele também verifica os atributos de Dora, e descobre que o dragãozinho subiu alguns níveis. Fel então diz ao Mukoda para conferir suas próprias estatísticas, e quando ele faz isso, ele fica chocado percebendo que ele subiu de nível dessa vez. O Mukoda ele se pergunta se foi por causa das plantas malignas, mas logo ele nota que ele adquiriu uma nova habilidade chamada Dupla X. Confuso, ele tenta entender de onde veio aquilo, e ele se lembra de que Sky e Bratz queriam que ele subisse de nível para ganhar mais guloseimas. Furioso, ele jura dar uma lição nelas da próxima vez que as chamarem. O Kouro então pede um favor ao Sui e ele verifica o quão grande ele pode ficar com ultra gigantificação. Sui aceita e pede para que ele se afaste um pouco, então ele começa a se inflar, chegando ao tamanho de uma casa, e ainda poderia crescer mais. Nessa hora, o Fel menciona que é a primeira vez que ele vê um slime tão grande, pensando que o Sui é um slime especial com apenas 3 meses de vida. E também se pergunta se ele comendo outras coisas do mundo, como plástico, poderia afetar ele de alguma forma. O Sui, ele salta de emoção ali por ser alguém especial, mas ele acabou fazendo o chão tremer, e o Mukoda pede para que ele volte para o tamanho normal. Embora ele possa usar o tamanho quando ele quiser, prefere ele de uma forma menor, porque ele cabe dentro da bolsa. Ele também acha que é melhor, e o Sui acaba deixando o chão ali plano. Ele decide comer ali mesmo, começando a cozinhar, ele corta o quiabo fresco, no prato adiciona a carne moída da ave, o quiabo com ovo, arroz, e cria um soborbom de 3 cores ali, Nesse momento, cara, mesmo que falte carne pro Fel, os outros, eles gostam do mesmo jeito, E agora eles passam a um açougue, onde eles vão deixar um ciclope para ser fatiado e levaria um dia para poder examinar ele, avaliar ele. Então eles vão pedir a recompensa ao Mukoda. Aproveitando agora que eles estão na cidade, pergunta por que não dá uma volta por ali, pensando que, uma louça barata que possui e tal, poderia ser substituída, Então ele decide passear. O velho recomenda algumas lojas que ele costuma frequentar. Chegando à primeira loja, o vendedor recebe animado para saber o que ele quer. E como ele veio para comprar, decide mostrar a ele toda a loja. A segunda é a oficina Severi. E se for a matriz, cara, ele vê alguns produtos e não existem em outras lojas que tem vendendo lá, como um copo de refrigeramento automático. E a terceira é a oficina Doban, famosa pela sua cerâmica floral, com xícaras tão elegantes que fazem o Mukoda se imaginar como um nobre. Mais tarde, ao ver as suas compras, o Mukoda percebe que ele gastou 168 moedas de ouro. Foi algo considerável. Só que acrescenta que a comida vai ficar mais saborosa quando servida em uma boa louça. Nesse momento, o Fel se deita no chão e comenta que ele quer ir para a masmorra. E o Mukoda acha isso um pouco estranho, já que o plano inicial era ir ao mar, porque ele gostava da comida marítima. E o Fel confirma, mas ele diz que prefere a masmorra porque ele está enferrujado, Para ganhar apoio, o Fel pergunta a Dora e o Sui, que eles querem ir também, e embora respondam animados, o Sui olha para o Mukoda e implora que leve eles para a masmorra. Sem outra escolha, ele aceita. Contudo, explica que não irão antes de fazer um pedido do Grêmio. Relembrando como a última vez passou dias cozinhando e não poderiam ir imediatamente, o Fel concorda, mas diz que o Mukoda tem que preparar carne para o jantar, e ele faria o pedido do Grêmio. Depois disso, o Mukoda vai ver se os ciclopes já estavam cortados, e o açougueiro se desculpa, terminando de cortar, mas a recompensa vai demorar um pouco.
Mukoda não se importa e pergunta o que aconteceu. E o açougueiro conta que ele formou um assentamento de orcs na floresta do norte de Nijó. Basicamente, além disso, os orcs superiores, líderes e generais foram avistados lá. Logo, pode surgir o rei orc a qualquer momento, e devido à quantidade, precisarão de ao menos 6 grupos de rank C ou superior, mas quase todos estavam fora das missões. Como o Mukoda estava ali, ele pergunta se ele poderia aceitar o pedido, e ele diz que não tem problema, né? Já que ele pretendia de alguma forma, aceitar algum pedido de qualquer forma. Então, telepaticamente, ele pergunta aos seus companheiros o que eles acham, acreditando que seria bom para eles conseguirem carne. E o Fel fica animadíssimo, porque ele considera orcs insignificantes. E como o Mukoda comentou, seria ótimo para ele conseguir carne. Com tudo decidido agora, o velho pede para que ele acompanhe para apresentar os seus companheiros. Assim, ele apresenta o Mukoda como um aventureiro rank A, e o jovem do grupo se anima e diz que é uma honra aceitar uma missão com alguém desse nível ali. Ele se apresenta como Alonso, líder dos Guerreiros da Sombra, e apresenta os seus membros, Sement, Matias e Ernest. Já que Alonso ele apresentou o seu grupo, Mukoda apresenta o seu também, Fel, Tora e Sui, todos os familiares extraordinários. Ouvindo que eles conquistaram a masmorra de Dolan, Alonso comenta que isso é encorajador. Mukoda pensa que eles parecem intimidantes, mas felizes de alguma forma, né? Parecem boas pessoas. Tudo acertado agora, o protagonista pergunta ao velho onde fica o assentamento dos orcs e ele explica que fica dentro de uma floresta. Um dia de caminhada dali. Sabendo que isso demoraria pra caraca, o Mukoda sugere um outro meio de transporte. O Sui em tamanho gigante, e os aventureiros ficam nervosos, mas acabam aceitando. Assim eles seguem rapidamente para o assentamento, chegando um pouco moriados por ali. Mukoda aponta a tribo dos orcs ali, o Fel confirma que tem cerca de 200, Dora e Sui podem derrotar eles e os outros cuidariam dos que fugirem, e o Mukoda pede para deixarem tudo com eles, já que ele também observou bastante na masmorra. Então os três avançam e aí o Fel levanta alguns picos de terra para poder empalar os orcs, Dora queima eles com seu fogo e Sui derruba árvores sobre eles. Todos ficam impressionados com a força e a velocidade deles todos, e em certo momento vem um orc tentando fugir. Mukoda toma coragem, já que ele passou pela masmorra, corta o braço do orc e depois perfura ele no peito. Mas é empurrado por outro. E o orc vai se aproximando, Mukoda ele se defende, né, com as balas de pedra, acertando ele no olho. E aproveitando isso, ele se aproxima, esquiva e corta suas costas. O Guerreiro das Sombras também termina sua parte. E como não sobra nenhum orc, eles se reúnem com os outros. Antes disso, Mukoda guarda os corpos na caixa de itens e ao chegar vem um assentamento destruído. Em uma luta assim, normalmente teriam muitas baixas, mas eles acabaram terminando rápido. E eles até falaram que não foi nada, né? É melhor eles irem a masmorra. Depois, era hora de preparar a comida. Hambúrgueres com ovos, mesmo achando estranho desde o início, todos gostam e ficam muito felizes por terem ido. Mukoda comenta que é uma comida típica do seu país, enquanto o Fel aparece para se gabar do cozinheiro que tem. Voltando à cidade, o velho se surpreende com a rapidez que eles fizeram aquilo ali. E o guerreiro, todos ali admitem que não fizeram absolutamente nada. Perguntam se não tem problema receber tanta parte da recompensa assim. O Mukoda diz que está suave, reconhecendo que a família é muito forte e se perguntam ali aonde que eles estariam agora. Então, assim, ele acaba comentando que eles estavam esperando ali para ir para casa para poder comer, se lembrando de que o Fel tinha pedido mais comida, né? O que convenceu de alguma forma ele com o bolo. Alonso diz que em breve eles irão para a masmorra de Abilene e esperam se encontrar novamente lá. Já na cozinha, Mukoda conta que hoje será a última vez que ele vai usar a cozinha por um tempo, então ele prepara algo mais luxuoso. Nesse momento, o Sui se aproxima e, vendo que o Mukoda trouxe muito sal, pergunta o que ele vai cozinhar. O Mukoda diz que ele vai preparar uma carne em crosta de sal. E como o Sui não sabe o que é, ele começa a explicar. Ele explica o passo a passo, né, como se faz aquela carne, algo que não dá para fazer aqui porque eu já tô com fome só de pensar nisso. E o caso é que colocam a carne no meio de muito sal e quando tiram depois do forno criam um condimento com ovo. Quando tudo está pronto, eles retiram a carne no interior ali da crosta e temperam com o ovo, obviamente, como de costume, os familiares adoram essa comida. Depois de um banquete desses, é que vem a sobremesa. Um pequeno prêmio para eles terem trabalhado duro durante todo esse tempo. Na manhã seguinte, eles entregam a ele a recompensa pelas plantas malignas e pelo ciclope que faltava, em dobro, dando um total de cerca de 161 moedas de ouro grandes. O velhinho pergunta se ele vai partir imediatamente para Belland e o Mukoda ele confirma. Então, antes de se despedirem, comentam que se tiver oportunidade, ficaria feliz se eles voltassem a visitar a cidade. Dessa forma, é assim que o nosso protagonista se despede e vai junto com seus familiares para a nova cidade. De manhã, o Fel acordou com o Mukoda bem cedo e depois tentou despertar os outros ali quando eles não reagiram. Simplesmente derrubou na cama. O protagonista pergunta o que tem de errado com ele, e o Fel se lembra de ter dito algo importante no dia anterior. Ele tinha pegado o objeto porque lhe pediram para poder retornar ao mercado matinal do porto no dia seguinte. E finalmente ele se recordou disso daí. Então surgiu uma dúvida. O que vai rolar agora?
Logo depois a gente vê eles chegando no mercado, agora completamente repleto de peixinhos, tá? No entanto, o Fel não sabe exatamente como agir. Ela não tá com vontade de comer nada cru, até sentir um cheiro extremamente delicioso. Mukoda pede que ela controle a fome enquanto eles preparam algo, e os dois se viram até que uma mulher aponta de onde vem um cheiro, indicando que tem barracas de comida na praça. No caminho, o Fel fica impressionado com a quantidade de pratos sendo preparados, e o Mukoda, né, vai para uma barraca, pede um prato de peixe grelhado. O cozinheiro reconhece como um garoto que derrotou o Kraken, comentando que graças a isso os negócios começaram a prosperar muito. Como ele pesca, os pescadores são profundamente gratos por causa disso. E tanta gratidão deixa o Fel sem graça. O pescador convida eles para comer, ele recebe um prato generoso de peixe que custa só 3 moedas de cobre. O Mukoda e a sua família começam a comer e todos comentam como esse prato está muito delicioso. Dora prefere a carne, mas admite que o peixe também é bom. Sui concorda e até o Fel acaba lambendo os beiços ali. O Mukoda comenta que graças às barraquinhas são justamente isso, experimentar um pouco de cada uma. E eles vão para a próxima barraca, onde eles recebem sopa. O peixeiro explica que se trata de uma sopa de amêijoas gigantes. Mukoda, ele gosta tanto que ele pensa em colocar elas na grelha e o pescador acaba comentando que, cara, elas são famosas, né, entre os ricos, sendo normalmente servidas em cozidas ou assadas. E ela oferece algumas, né, para ele levar. E lógico que o Mukoda decide comprar uma cesta cheia. Então ele percebe ali que também tem amêijoas comuns e diz que gostaria de comê-las cruas com limão. Isso surpreende a senhora, porque ela nunca tinha ouvido falar de alguém que comesse dessa forma. Segundo o boato, se as comidas cruas aparecessem ali, um verme poderia infectar quem ingere elas, e isso acaba deixando o Mukoda meio pálido. A pescadora aconselha que eles sejam sempre cozidos de alguma forma perfeita, e mesmo assim as outras barracas dos vendedores continuam incentivando a compra. Assim eles acabam adquirindo diversos tipos de frutos do mar, e quando voltam para a mansão, enquanto os outros descansam, o Mukoda leva tudo com ele. Sentado no café com a vista para o mar, ele começa a pensar se deveria preparar um almoço tardio, um jantar antecipado ou algo do tipo. Então ele tem a ideia de fazer um tanto peixe que, nesse momento, primeiro ele acende a fogueira, né? Ouvindo isso, o Fel se aproxima, pergunta o que ele vai fazer, se vai fazer um churrasco, e o Mukoda diz que não. E depois ele vai lá, começa a cortar o peixe em pedaços grossos, depois ele compra um macarrão na loja online e um molho de soja aparece, despertando curiosidade no Fel, que pergunta o que é aquilo. Mukoda explica que se trata de uma massa fibrosa. O Fel, ele fica irritado, né? Exige carne ou peixe, e o Mukoda pede paciência, começa a preparar a massa ali na farinha, misturando até ficar fofa. Por fim, ele adiciona ingredientes comprados no mercado. E com tudo pronto agora, ele liga o fogo, unta a superfície e abre a massa, moldando enquanto ele está trabalhando. Depois ele prepara o macarrão e enquanto a massa começa a cozinhar, ele coloca o macarrão por cima e comenta que para o recheio ele vai usar camarão Kraken e camarão vermelho. Então, ao verem a textura, eles sentiram o cheiro, os glutões não se contêm, vai todo mundo para lá, ansioso para provar o que o Mukoda está fazendo. E ele finaliza o prato servindo com diferentes molhos e flocos de atum seco. Assim, ele completa o seu okonomiyomaki de Kraken de camarão vermelho. Todos começam a comer, menos o Fel, que reclama com o Mukoda e diz que estava preparando um negócio diferente especialmente para ele, e o Fel pede que ele se apresse. Enquanto isso, o Mukoda começa a cozinhar outras coisas. Dora e Sui se aproximam e pedem que ele ensine a virar comida. E o Mukoda concorda, né? Ele consegue ensinar todo mundo, mas quando eles tentam sozinhos, eles jogam pro alto demais e acaba quebrando quando cai. O Fel ficou meio abatido, mas o Mukoda tranquiliza, dizendo que pode consertar. Em seguida, vemos o Mukoda juntando as peças e virando cuidadosamente o seu okonomiyomaki, que é um nome de comida difícil pra caraca. Mas com a comida pronta, o Fel começa a devorar ela. Dora e Sui não resistem de fome e acabam pedindo para ele preparar mais. E depois da refeição, Mukoda já estava secando a louça ali quando os outros aparecem pedindo permissão para ir se exercitar. Ele concorda, sem problema, mas pede ao Fel que leve a bolsa mágica para poder coletar tudo o que eles encontraram. Dito isso, eles partem e enquanto o Mukoda se despede, Marcos aparece. Ele entra ali para conversar, né? E o careca começa a perguntar para ele sobre a carta de Lambert. Ele pede que Mukoda volte em breve para poder fazer outro pedido, porque os produtos estão se esgotando, e também menciona que a capa encomendada ali está quase pronta. Lendo isso, Mukoda percebe que tudo estava indo muito bem. E nesse instante, Marcos percebe um suspiro, né, e pergunta o que aconteceu. Mukoda responde que os membros da família foram dar uma caminhada. E Marcos diz que não tem problema nenhum, agora está tudo sob controle. E ele vai embora. Isso deixa o Mukoda um pouco confuso, imaginando que outro Kraken apareceu. A cena muda para os outros então, e o Fel comenta que ele sente mais forte depois de comer. Dora sugere caçar algo grande, de repente uma sombra envolve eles e eles veem um dragão. Ao se virarem, cumprimentam Mukoda tranquilamente e ele percebe a expressão abatida deles, perguntando se aconteceu alguma coisa. Fel responde que não foi nada demais, que todos gostaram dessa caçada aí. Quando questionam sobre o que eles caçaram, o Fel mostra o saco vazio. Depois, o dragão, que o Mukoda não entende de imediato, até que o Fel explica que se trata de um dragão vermelho jovem. É muito raro de se encontrar.
O Mukoda se pergunta o que fazer com uma presa tão grande. E o Fel comenta que, por ser jovem, a carne deve ser bem macia. Todos ficam ansiosos para experimentar, até mesmo o Dora, tá? Que é um dragãozinho. Então o Mukoda se lembra de Elrond lá, porque ele é o cara que corta um negócio tão grande e precisaria da ajuda dele para isso, já que ele possui equipamentos e técnicas necessárias para esse tipo de coisa. Além disso, Elrond acaba ficando irritado se soubesse que pediram ajuda para outra pessoa. Então, antes de ir para Karenina, eles encontram Lambert e Mukoda decide acalmar os ânimos. Ele aguarda o dragão ali na caixa mágica, compra um gelo raspado com suco, pede para o Sui girar a alavanca ali para poder triturar o gelo e o gelo raspado começa a sair. Agora eles vão lá, adicionam os sucos de sabores diferentes no gelo raspado e o Fel acha isso tudo muito esquisito, né? Perguntando o que é e o Mukoda explica que pode escolher o sabor que ele quiser. É basicamente uma raspadinha. O Sui é a primeira a experimentar, escolhendo leite condensado e ele diz que é delicioso e geladinho. Dora também fica curioso, né? Então vai lá, escolhe o sabor azul, prova e comenta que, mano, ele sentiu o cérebro congelar. O Fel sente o mesmo e ele decide pedir um de morango. Quando eles se servem, provam que bastante ali, certa desconfiança, mas no final acaba gostando também. A testa dele começa a congelar e o Mukoda brinca, perguntando se a bênção das deusas não protegiam ele, dizendo que o gelo raspado é mais forte do que um dragão vermelho. A piada acabou lembrando o Mukoda do próprio dragão, deixando ele de novo estressado por não saber o que fazer com aquele dragão, e depois disso a gente vê o grupo seguindo na direção da guilda. Quando eles entram, eles percebem que todos estão extremamente preocupados. Mukoda se aproxima do Marcos e pergunta o que estava acontecendo. Quando o Marcos se vira para o Mukoda, ele reconhece aquela expressão. É de fato quando alguma coisa séria está acontecendo, né? E o Marcos explica que eles receberam recentemente algumas informações de que uma coisa enorme apareceu na montanha próxima. Quando investigaram, indicava que se tratava de uma ameaça extremamente perigosa. O Mukoda, ele presume que seja disso que eles estejam falando e pede para conversar com ele em particular. E numa sala reservada, ele pede ao Marcos para não se assustar com a sua caixa de pertences. Depois ele vai lá, abre e revela o dragão vermelho, gigantesco, que tinha sido mencionado. O Marcos não entende nada, entendeu? E aí o Mukoda pergunta se ele tá bem. O Marcos responde que, cara, ele só perdeu a paciência por um momento. Ele menciona que ele estava pensando em pedir ajuda pro Mukoda, mas como ele pode ver, o problema já tinha sido resolvido antes mesmo de pedir ajuda. Marcos comenta que acreditava que o Mukoda tinha saído para caçar o dragão vermelho, mas o Mukoda esclarece que encontraram por acaso. Então Marcos começa a explicar que o Leviatã é o ser mais forte dos mares, enquanto o dragão vermelho é considerado um dos mais poderosos dos céus. Ele deixa claro que se o Fel tivesse levado essa luta a sério, não teria a menor chance contra o dragão, ainda mais considerando que ele estava acompanhado. E depois Marcos pergunta se o Mukoda não deveria ser classificado como aventureiro de rank S, né? O Mukoda rejeita isso aí, não quer. Ele fala que o mérito foi dos outros, não dele, e os verdadeiros responsáveis pela caçada foi o Fel e o Dora. E o Marcos, no entanto, insiste que, justamente por esse motivo, ele deveria receber um título melhor. Mukoda explica que ele só mostrou o dragão para tranquilizar a guilda, deixando claro que não tinha mais nada com que ele se preocupar, e que preferia que isso não fosse divulgado. Marcos o repreende, dizendo que tudo deve ser relatado até o menor detalhe, e o Mukoda concorda com isso. Quando ele fica sozinho, Mukoda entra em contato com os deuses para ouvir os pedidos ali, e imediatamente todos começam a falar ao mesmo tempo. Quando chega a vez de Ruka, ela pede ao Mukoda para preparar Okonomiyaki para ela, né? E ouvindo isso, os outros deuses se juntam pedindo também. Sem outra escolha, Mukoda só aceita. Depois disso, a gente vê ele enviando algumas poções de diferentes ingredientes, finalmente se livrando das exigências divinas. Então ele começa a pensar que o que ele vai fazer com esse dragão vermelho, e também sobre o pedido do Sr. Lambert. Nesse momento, uma ideia surge, mas antes que ele decide aproveitar essa noite, né? Ele passa o tempo no quintal com os outros, brincando com fogos de artifício, e no dia seguinte se despede de Marcos e se prepara para uma nova viagem de volta. Eles então partem rumo a um novo destino. Mas se você chegou até aqui, só capricha no seu like pra gente continuar acompanhando aí o próximo destino do Mukoda firme e forte, mesmo que sejam em novas temporadas. Galera, muito obrigado por mais um videozão. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!